Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa InetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a InetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a InetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a InetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo para o podcast Gabriel Gonçalves Live. E hoje estamos aqui como presença ilustre do Ale Mosquim, Alexandre Mosquim. Muito obrigado pela sua presença, Ale. Pô, obrigado. Prazer enorme estar com você aqui, cara. Para quem não conhece, o Ale é um dos maiores entusiastas, né, de inovação aberta. E eu, antes de entrar na questão da inovação aberta em si, eu quero ouvir um pouco da sua história. De onde você veio? De onde veio, do que se alimenta, como se reproduz, né? A gente pula Nesse essa parte. episódio do Globo Repórter. Cara, eu venho de uma família de origem muito humilde, assim, cara. Meu pai e a minha mãe, é engraçado, os dois vêm do café, né? E são, na verdade, trabalharam muito na roça mesmo, assim, né? A família do meu pai tinha até fazenda mesmo, né? De café e tal, enfim. Mas vieram para a cidade, meu pai tinha 20 anos de idade, só tinha até a quarta série, porque não tinha escola na cidade onde ele morava, né? Que é Paulistânia, no interior de São Paulo. E quando ele veio para São Paulo para fazer o Mobral, na época, que hoje é o EJA, né, Educação de Jovens Adultos, foi lá que ele conheceu minha mãe, para você ter uma ideia. Então os dois se conheceram na escola, estudando, né, porque queriam realmente ter um futuro com 20 e poucos anos de idade, imagino que é isso. Né, fazendo o ensino médio e para depois fazer uma faculdade e tal. E ralaram bastante os dois para conseguir muita coisa tal, e graças a Deus conseguiram bastante coisa, sabe? Meu pai cresceu bastante, ele chegou, trabalhava na Itaú Seguros, né, no Grupo Itaú, respondia para o Elava Setúbal e tal. Que massa. Conseguiu crescer bastante mesmo, né? E uma coisa interessante é que quando eu tinha 14 anos, meu pai e minha mãe, né, fizeram aquela reunião de família, assim, falei, nossa, o que está acontecendo? Né? Junta todo mundo, precisamos conversar com vocês e tal. E eles falaram, olha, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, né, guardar dinheiro suficiente, por exemplo, para pagar a faculdade e um carro para cada um de vocês, né? Eu tenho uma família de 3 irmãos, eu sou do meio, né, tenho uma irmã mais nova, um irmão mais velho, e eles falaram, mas a gente resolveu tomar uma decisão um pouco diferente, né? Então a gente vai pegar todo esse dinheiro, e realmente todo esse dinheiro, e a gente vai comprar um comércio, né? Para que vocês consigam trabalhar para pagar a sua faculdade, seu carro e daí por diante. A minha mãe também vem de família de feirantes, né? Então essa questão do comércio para eles é muito forte e tal. E, poxa, você imagina, 14 anos de idade, cara, eu queria... O que passou na sua cabeça naquela Nossa, hora? na hora, desespero, raiva, tudo que você pode imaginar, porque, eu queria jogar videogame, eu queria brincar na rua, eu tinha 14 anos de idade, imagina, ficar preso num balcão para atender cliente, né, isso não fazia o menor sentido na minha cabeça, né, não fazia literalmente o menor sentido na minha cabeça, e eu fazia pirraça mesmo, e não queria ficar no balcão, ficava lá no fundo, porque eu morria de vergonha de estar lá na frente, né, atendendo as pessoas, enfim. Mas com o tempo eu fui, sabe, tipo, crescendo, entendendo, pegando gosto, né, até a administrar, sabe, a fazer, ver que, poxa, é dali que vinha o dinheiro e que se a gente fizesse melhor a gente ganhava mais, Qual então... que era o negócio? Era uma casa de frios, né? Entendi. Que vendia frios, enfim, queijos, tal. Era tipo o que hoje é o conceito de um empório, né? Até pelo tipo de comércio mesmo, né?
E eu fui pegando gosto pelo negócio, eu fui pegando gosto até por lidar com as pessoas. E eu digo hoje que, cara, foi a melhor decisão que meus pais fizeram, assim, sabe? Foi o melhor MBA que eu fiz na vida, né? Lidar É. com pessoas e lidar com o público mesmo e lidar com pessoas até difíceis mesmo, clientes super exigentes e tal. E aí, com o tempo, você começa a conviver com essas pessoas e você começa a entender que aquele cara super chato, que briga com todo mundo, que é exigente ao extremo. Ele é exigente ao extremo porque quando ele chega em casa, ele tem a esposa, que é super exigente. Ele tá senão, repassando a exigência, né? senão o cara apanha se chegar errado, tal, enfim. É bem interessante. Aí aos poucos você começa a entender o por trás do ser humano, você começa, sabe, a se conectar mais com as Uhum. Você era pessoas. uma criança muito curiosa? Porque eu imagino que Sempre, isso cara. surgiu de uma mentalidade de curiosidade, não? Aconteceu um negócio muito interessante. Antes disso, quando eu tinha 12 anos de idade, que você perguntou um pouco né, como é que começou essa questão profissional e Uhum. tal, mas isso foi mais voluntário mesmo, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais faziam um curso chamado Curso de Comunicação. Era só esse o nome mesmo, mas era uma empresa chamada Werner do Brasil, uma empresa americana, que dava um curso. Era power mesmo, assim, de transformação. O curso era tão forte que você tinha que assinar um termo de responsabilidade que se você deixasse o curso no meio do curso, a empresa não se responsabilizava por qualquer dano psicológico. De tão forte que era o curso, né? E meus pais fizeram e gostaram e começaram a trabalhar como voluntário e eu acompanhava meus pais com 12 anos de idade, né? E ficava lá, entregava microfone pro pessoal, tal. O pessoal achava bonitinho, né? A criança lá entregando o microfone, fazendo isso, entregando, fazendo crachá, escrevia o nome das pessoas com aquela letrinha, assim, enfim. Todo mundo achava muito bonitinho, né? E foi passando os anos e eu trabalhando como voluntário lá. E o que as pessoas não percebiam é que eu estava lá com 12 anos e ouvindo e praticamente quase fazendo o curso junto com todo mundo, né? Ele é um curso que você só pode fazer se você for maior de idade, né? Porque você tava Então, ali uma esponja, absorvendo e eu toda... tava absorvendo tudo e vendo, cara, tipo, gente de 50 anos de idade desmoronando ali, assim, porque a pessoa caiu em si e tal, enfim. Era muito forte o curso, muito forte. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei pra Hortência Rodrigues, que é uma mexicana, que é quem dava o curso, e falei pra ela, falei, olha, eu quero, né, eu tô aqui há tanto tempo, né, eu quero fazer o curso pra mim mesmo, quero eu estar ali sentado, falando das minhas coisas, tal. Ela falou, não, Alexandre, imagina, você sabe muito bem, você tá aqui com a gente há muito tempo, tal, esse curso é só pra adulto, né, você ainda não tem, né, estrutura. Eu falei, Hortência, mas não sei se você percebeu, mas eu tô aqui desde os meus 12 anos de idade fazendo, acho que eram 6 ou 8 por ano, né, que Uhum. aconteciam, tal, não sei o quê. Né? Tô aqui há 4 anos, todos os anos, fazendo todos os cursos. Só falta eu estar lá na frente, já participei Gente, de mas tudo. eles não tinham percebido isso. Eles não tinham percebido que tinha uma criança que estava se expondo àquela, né, a toda aquela informação, aquele conhecimento e daí por diante e tal. E se eles tivessem percebido isso, talvez eles não teriam nem. Talvez não, certamente eles não teriam. Tanto é que depois disso foi proibido voluntários menores de 18 anos também, né? Porque o negócio é muito forte. E aí ela. E o curso era caríssimo também. Era caríssimo. Eu não sei nem dizer em termos de valores hoje, mas era caríssimo. E aí eu convenci a Hortência, né, a com 16 anos fazer. Então eu fui a pessoa mais jovem a fazer o curso também, mas porque eu já tinha feito há muito tempo. Uhum. Então, no final das contas, eu acabei me tornando, imagina, com 12 anos, nessa época, com 14, quando meus pais compraram, né, a Casa de Frios, eu já era um tipo de pessoa que refletia muito sobre as coisas, o comportamento, as pessoas. E com 12 anos de idade eu comecei a me expor a isso. Com 14 eu já tinha 2 anos de Disposição, né? exposição e reflexão em relação a isso. Assim. Então isso me tornou muito curioso em Uhum. relação às pessoas, em Seus relação ao irmãos ser também humano e participaram? tal. Por incrível que pareça, não. Eu lembro que o meu irmão tinha outro, meu irmão tinha judô, e aí a minha irmã, eu não lembro, cada um tinha uma atividade diferente, e eu não tinha atividade, então meus pais eram obrigados a me levar para, né, enfim. Eu lembro que meus irmãos tinham outras atividades, mas por algum motivo, graças a Deus, eu não tinha, né, porque foi incrível estar lá, Que loucura. né. Que legal. Então foi um processo de amadurecimento muito cedo também, né, o que tem o seu lado bom e o seu lado ruim,
né? Entre as crianças eu era um alienígena, porque, né, tipo, eu pensava e falava sobre coisas que todo mundo achava uma loucura, né? Enfim, isso ajudou a construir esse pensamento curioso, né? Até criativo e daí por diante. E eu acho que outra coisa que contribuiu bastante também é que bem nessa época também, como meu pai trabalhava no Itaú, e o Itaú na época tinha o tal do Itaú Tech, acho que você nem se lembra disso, Eu né, lembro. cara? Você lembra disso? Itautec. Olha só. Eu lembro, eu tava lendo isso, né? Eu tava conversando com alguém também que tava falando isso e falando do Unibanco, né? No Brasil tinha muito mais bancos diferentes. Todos eles Tinha. foram adquiridos e aí tem só essas bandeiras. É isso aí, é isso aí. Mas a Itautec era bem legal, porque era uma empresa brasileira, Sim. tal, de tecnologia, É. né, que fabricava computadores, tal, e até por conta. Mas eles E não foi, existem mais? não, foi Existem ainda comprado, os não, computadores, não? não, foi comprada pela Philco, né, aí virou Philco Ah, Itautec, entendi. aí virou só Philco, aí a Philco foi comprar, enfim, já nem sei como é que tá a dança das cadeiras aí, qual foi a evolução da Aham. Philco depois, né, depois Philco Itachi, né, enfim, Eu virou só perdi Philco, nisso. enfim. Mas foi bem interessante porque muito cedo a gente tinha também um computador em casa, o que era um luxo, assim, ninguém tinha Uhum. computador em casa na época, tal. A gente teve acesso a BBS, né? Que é o Bullet Board System, que é o antecessor à internet, que é a internet na tela verde ainda, né? É a internet, na Aham. verdade, mas era com uma conexão horrível e só tela verde. A gente jogava RPG, para você ter uma ideia, só De com texto, texto. só com texto. Ali, assim, era uma loucura, né? E batia papo com o pessoal do mundo inteiro. Então tinha umas coisas assim que a gente teve uma exposição muito interessante muito cedo. Né? A gente tinha uma revista da Abril chamada Input, né? Que a gente comprava e ficava ali copiando as linhas de código, né? Ali para o computador para ver o que ia fazer depois. Eu lembro que eu e meu irmão a gente ficava revezando, tipo, de dormir mesmo, assim, tipo, enquanto um dormia, o outro tava lá colocando, agora acorda aí, que agora é minha vez, tal. E a gente ficava dias e dias ali, né? Escrevendo as linhas de código para ver o que. Se você errasse uma vírgula, dava tudo Tava tudo errado. errado. Mas tinha que voltar e ficar revisando letra por letra, cara. Era. Nossa! É inimaginável você pensar num negócio desse, né? Mas acho que ajudou muito, né? E é até interessante, né? Porque hoje eu trabalho com tecnologia, né? Mas durante muito tempo eu fui a ovelha negra da família, assim, a família inteira, né? O meu irmão, meus primos, tal. Todos trabalhando com tecnologia e eu, 30 anos de idade, não tinha trabalhado com tecnologia ainda, né? Eu comecei a trabalhar no terceiro setor, trabalhei É, muito com eu, desenvolvimento eu humano, cara. comentei isso. Eu abri seu LinkedIn lá e tem uma porrada de coisa, uma porrada de experiências diferentes. E o pessoal olha pro meu LinkedIn e fala assim, cara, isso é uma fraude. Eu falei, como assim é uma fraude? Cara, você tem 20 anos de experiência nisso, 20 anos de experiência naquilo, 20 anos, você tem o quê? 80 anos, cara? Eu falei, não, mas é que era tudo junto, né? Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava como voluntário para esse curso da Warner do Brasil, tinha a Casa de Frios, e aí eu comecei a trabalhar como voluntário pro AFS, que é o American Field Service, que é uma organização de intercâmbio. Meu irmão fez intercâmbio, foi para os Estados Unidos, eu tinha 16 anos na época e comecei antes até, enfim, 15, 16 anos, comecei a trabalhar como voluntário para essa organização. Então a gente recebia estudantes estrangeiros e preparava brasileiros para fazer intercâmbio. Como o meu irmão foi presidente do comitê, a gente morava em Santo André, né, do comitê ABC, depois eu me tornei presidente também, então como a gente tinha essa atuação muito forte, a nossa casa virava refúgio para os estudantes estrangeiros que tinham problemas com suas famílias, né? Uhum. Então, enquanto encontrava uma família, uma outra família para ele ficar, eles Ia ficavam pra em sua casa. casa. Então, a quantidade de estudantes estrangeiros que moraram... Tanto é que hoje, especificamente hoje, meu irmão mora no Rio, né? E ele tá com o Bob, que é um estudante dos Estados Unidos, que já tá com quase 50 anos de idade, né? Que foi para casa quando tinha, acho que 17, 18 anos, tal. Então a gente teve, imagina, gente até da Jamaica, Porto Rico, enfim, Estados Unidos, de tudo quanto é lugar,
da Suécia, da Finlândia, enfim. E para uma mente curiosa, isso aí tudo era Nossa, conteúdo, né? Isso é comida, né? Isso é comida deliciosa, inclusive, né? E perguntando tudo e hoje, tipo, eu arranho em vários idiomas, assim, eu só engano, né? Finjo que sei, né? Você aprende uma frasezinha aqui, outra ali e tal. Enfim, então isso ajudou muito a construir, e pessoas, né, preparando brasileiros para fazer intercâmbio e depois deles passarem por toda essa experiência, preparando eles de volta para o Brasil, que é uma das preparações mais difíceis, né? Porque você vai para um país onde tudo é diferente, ok, né? Você já está meio que psicologicamente preparado para isso. Uhum. Mas depois que você passa um ano fora, o seu país aqui não existe mais. Porque a gente não percebe isso, mas um ano tudo se transforma. Né? Pensa em um ano atrás, como é que eram as coisas, tal. Você fica um ano fora, a hora que você volta, você quer aquela sua realidade idêntica. E as coisas já não são mais as mesmas, os grupos, as panelinhas, enfim, os grupos não são mais os mesmos, principalmente nessa idade mais adolescente mesmo, porque era intercâmbio colegial, né? O high school, né? Então muda muito rápido, né? As muda estruturas muito rápido. sociais, Tudo. o que você aprendia na escola. E aí, então, a gente costuma dizer que o choque cultural reverso, né? Ou seja, você se adaptar. Voltar. E aí você volta com uma consciência muito ampliada. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava da sua própria cultura quando você está de volta, né? E aí você começa a se sentir um estranho, né? Completamente um estranho. Eu passei por todo esse processo também, né? Morei no Canadá, tal, enfim. Então, as pessoas elas voltam muito mais, por incrível que pareça, muito mais perdidas do que quando eles são jogados de paraquedas num país que eles não falam nem o idioma, nunca sabem nada da cultura, né? Você acha que a pessoa está completamente perdida, mas quando ela volta para o seu país de origem e ela tem dificuldade de se encaixar no seu país de origem, ela está mais perdida do que quando ela caiu de paraquedas no outro. Mas faz total sentido isso acontecer. Quando você pensa que ela tá saindo daqui e indo pra lá, ela já tá indo pra um ambiente totalmente desconhecido. Isso. E aí, na hora que você interage no ambiente desconhecido durante um ano, você consegue se adaptar, você consegue descobrir coisas e ele se torna um ambiente conhecido no geral. E aí, quando você volta um ano depois, nem você, nem o mundo que até então era um ambiente conhecido, mais eram conhecido. mais o mesmo. Isso, mas é isso mesmo. E aí é como se o chão tivesse saindo de você. Isso, é isso mesmo. E por isso que essa preparação é uma das preparações muito mais fortes e importantes mesmo. Enfim, então assim, e aí trabalhei como voluntário pro AFS, comecei a trabalhar como voluntário para uma organização chamada Canto Cidadão, que um dos trabalhos mais fortes é trabalhar com palhaços de hospital. Então eu fui palhaço de hospital, aliás, eu fui professor dos palhaços no final das contas, né? Quando era criança, o pessoal perguntava assim, pô, você é bobo ou é professor de palhaço? Né? Não sei se você já ouviu essa expressão, né? E eu me tornei professor de palhaço de verdade mesmo, né? Então é bem interessante. Mas, e aí eu acabei me tornando profissional dessa organização, né? Como gestor de projetos sociais. Então foi bem interessante, assim. E aí eu comecei a trabalhar especificamente no terceiro setor. Comecei a trabalhar por exemplo, eu trabalhei na Escola de Governo, que é uma organização não governamental que visa promover a ética no setor público. Olha que interessante. E hoje existe no Brasil inteiro. Foi fundada pelo Celso Daniel. Eu sou de Santo André, né, na época, tal, enfim. E na escola de governo, eu era relator de projetos para a ONU, por exemplo. Né? Então, tinham projetos do PNUD, né, que é a área de desenvolvimento urbano da ONU. E a gente tinha projetos que eram incríveis, assim. Por exemplo, o projeto que usava o rap e o grafite para se aproximar da comunidade local, dos jovens especificamente da comunidade local, porque esse era o público que a gente queria tocar. E usar a expressão da arte para discutir sobre sexualidade especificamente, que era o que a gente queria. O foco era a Secretaria da Saúde de Santo André queria fazer um trabalho de sensibilização nas comunidades de Santo André por conta dessa questão da sexualidade mesmo, porque estava começando a ter gravidez muito cedo, questões relacionadas, né, doenças sexualmente transmissíveis, tal, enfim.
você tinha, por exemplo, crianças de 12 anos se tornando pais. Isso, assim, é desestruturante, né? A criança não tem nem estrutura para isso ainda, né? Então, é uma série de discussões, enfim, sobre isso. Sim, Mas aí, então, a gente usava a linguagem do grafite e do rap para se aproximar. para se aproximar, não só para se aproximar, mas como tanto o grafite quanto o rap são protestos, né? Tipo, você faz aquela arte lá, né, que você grafita no muro, é sempre alguma coisa relacionada a protesto, né? E o rap É também uma forma de dar voz é uma também, né? expressão, é uma forma de se expressar. Então, a gente, dentro dessa forma de se expressar, então, o que a gente vai fazer, do que a gente vai falar, tal, e a gente trazia o assunto de sexualidade para as pessoas conversarem, discutirem. Era muito interessante, muito interessante. Enfim, e comecei a trabalhar especificamente com o desenvolvimento humano. Por isso que eu falei que eu era a ovelha negra da família, né? Porque todo mundo trabalhava com TI. A ovelha negra, imagina, é só a forma de falar, mas eu era o estranho no ninho, assim, Uhum. né? E daí também, quando eu fiz intercâmbio, voltei fluente em inglês. Uma coisa que era fácil para mim era dar aula de inglês. Aí comecei a dar aula de inglês, comecei a dar aula, inclusive, para executivos, tal. E comecei, até mesmo por todo esse histórico, né? Você imagina, por todo esse conhecimento, por toda essa história de vida, por todo esse conhecimento internacional, conhecimento de mundo, tal, eu não imaginava o quanto, na verdade, eu estava fazendo diversos MBAs, né? Tipo, comércio, né? Que foi o maior MBA da minha vida, eu sempre falo isso, assim, né? E trabalhar com estrangeiros do mundo inteiro também, trabalhar com, enfim, ali quando era a primeira experiência lá no curso de comunicação, que era trabalhar com desenvolvimento humano, enfim, tudo isso me trouxe um repertório tão forte que eu comecei a me destacar dando aula para executivos mesmo, né? Os executivos gostavam bastante das aulas, tal. Você conseguia dar várias referências, você conseguia Pois pegar bem é, isso, né? conseguia pegar coisas tipo que hoje são bem acessíveis, né? Tipo, tem os vídeos do TED, tem isso, tem aquilo, tal. Então as aulas eram todas baseadas em informação, em repertório. Eu não tinha material didático, por exemplo, né? Eu sempre puxava vídeos, puxava um monte de coisas, puxava, enfim, livros, né? E isso trouxe esse destaque, né? Uhum. Uma E coisa que virou um assunto um pouco recorrente aqui no podcast é o seguinte: é a oposição entre um conhecimento lateral amplo, mas de pouca profundidade, ou seja, aquele cara que sabe um pouquinho sobre culinária, um pouquinho sobre, sei lá, degustação de vinho, um pouquinho sobre X, Z, enfim, ou a profundidade num assunto só. Uhum. E aí, pra onde que o mundo tá indo? Eu acho que é isso, é mais ou menos isso que você tá falando. Quando você tem todas essas experiências, todos esses pequenos MBAs, é como se você tivesse um canivete suíço, que você toda hora tá É, adicionando uma ferramenta. Você tem novas coisas pra você brincar, de certa forma. mas é isso mesmo. E eu ouvi recentemente, eu não sei se você já viu esse termo, tal, que é bem exatamente o que você está falando, né, da gente ter um conhecimento pulverizado, vamos chamar assim, Uhum. né? Você tem um repertório muito grande de conhecimento, né? Ou seja, esse canivete suíço e tal, mas ao mesmo tempo, aí você fala versus aquele Sim. conhecimento técnico profundo e tal. Eu acho que o profissional, eu acho não, isso inclusive é o que eu ia te falar, que é uma tese, inclusive, né, que é colocada no mercado hoje, que é do profissional T-shape, eu não sei se já ouviu esse termo. Já. Ele é T-shape Que mesmo é porque exatamente isso. Ele se exatamente isso. amplia no Ele vertical tem e. um canivete suíço gigantesco, ele tem um conhecimento plural, diverso, assim, ele tem uma experiência de vida completamente diverso, mas ele tem uma Um assunto. profundidade específica, né? No meu caso, eu acredito que essa profundidade que eu tenho eu chamo de desenvolvimento humano, né? Que é a conexão, enfim, Uhum. criação de redes, enfim, seja lá como for, né? Eu acho que essa acabou sendo a minha essência de uma forma muito forte, né? Gerar essa conexão, esse rapport e conseguir ampliar isso para gerar mais resultado. Então, essa é a base do meu T específico, né? E aí, todo esse repertório, toda essa... Eu tô cortando um monte de coisas, assim, né? De experiência mesmo, inclusive profissional, tal, né? Por exemplo,
eu caí de paraquedas na área de TI, por exemplo, né? Com 30 anos de idade, tinha escola de idiomas já, enfim, e só a escola de idiomas é outra história bem interessante de contar, enfim, mas vamos pular essa parte. E comecei a trabalhar com desenvolvimento SAP, por exemplo, que já é punk, já é pesado. Já é punk. Né? E foi interessante que até por conta do idioma eu tive uma facilidade muito grande, porque toda vez que eu abria chamadas na SAP, a primeira linha de atendimento é na Índia, né? E as pessoas têm a dificuldade de entender o inglês do indiano, né? Porque o indiano fala inglês, que é a língua oficial do país, inclusive, mas com um sotaque muito forte, muito carregado. Tipo o chinês falando inglês, que é difícil de entender. E pela minha experiência com mais de 20 anos como voluntário, né, trabalhando com estrangeiros do mundo inteiro, para mim, sotaque não é problema nenhum, né? Eu entendo com muita facilidade. Então, nos primeiros dias de trabalho, eu não sabia nada de SAP, né? E aí, passa para o Mosquin que ele fala inglês, né? E aí eu pegava o telefone e falava, olha, é o seguinte, tudo que eu sei de SAP é colocar meu usuário e senha. Não sei mais nada, eu não sei. Aí falou, pelo amor de Deus, que bom que alguém me entende, né? A pessoa do outro lado falando. Ainda bem que tem alguém que consegue, então eu te falo tudo que você precisa fazer e tal. Então é como se eu estivesse tendo uma SAP Academy todo dia. Era muito interessante, muito interessante. Então eu fui crescendo e aprendendo, né, por conta desses chamados e a ponto de, em pouco tempo, em alguns meses, por exemplo, o pessoal fala, a gente precisa abrir um chamado aqui porque está acontecendo esse problema, a gente não está conseguindo fazer isso. Eu falei, não precisa abrir chamado, não. Isso aqui não é problema, não. Isso aqui é uma característica do sistema, porque não é essa forma que você acessa, você tem que fazer assim. Então eu falei, pô, mas chegou ontem aqui. Você está começando agora, né? Eu sou sênior, tenho 10 anos de experiência aqui, como é que você sabe disso e eu não sei? Eu falei, não, porque o pessoal da SAP me ensinou e tal. Então, assim, eu consegui, numa curva de aprendizado muito forte, e quem é da área sabe que é difícil, em 1 ano e 8 meses, eu fui de júnior 000 até professor da SAP Academy. Então, eu fui professor de Business Intelligence da SAP Academy. Em 1 ano e 8 meses, cara, isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Então, aí eu acabei adquirindo esse super poder, né? Além de do inglês, o que você acha que fez total diferença pra você ter subido tão rápido? Eu acho que você matou a chamada ali no comecinho, que é a questão da curiosidade, né, cara? Eu sempre fui muito curioso e sempre querendo entender o porquê e sempre querendo a encontrar a ligação das coisas, tal. Então, quando eu estava, por exemplo, falando com o pessoal da SAP, então, olha, faz assim e tal. Eu não queria simplesmente seguir os passos que eles estavam falando, eu queria entender por que aqueles passos precisavam ser feitos. Então, eu conversei com eles, falei, olha, eu sei que a gente vai demorar um pouco mais de tempo se eu ficar te perguntando tudo, tal, mas se você permitir, e eles foram super solícitos, não, para mim é um prazer, tal, enfim, e aí eu ia perguntando e tentando entender, e tentando costurar, e desenhando mesmo, tem meus cadernos da época, eles são completamente desenhados, é muito louco, porque você pegar programação é um negócio extremamente lógico, não tem... Imagina, meu caderno parece um quadrinho, assim, sabe? Tipo, parece, né, tudo desenho, enfim. Quando a gente fala do cubo, né, de Business Intelligence, era o desenho do cubo mesmo e como é que eram todas as faces e tal, enfim. Então eu tenho muito esse pensamento visual, essa conexão. Eu precisava enxergar as coisas, eu precisava tangibilizar as coisas, então tinha muita curiosidade. Então, obviamente, não foi só o inglês ajudou bastante, né? Mas essa curiosidade de querer entender e tal, enfim. E eu acho que também, isso eu tenho até hoje, né? Eu sou professor de MBA e tal, enfim. Então, assim, eu gosto muito de ensinar, gosto demais de ensinar, assim. É um prazer enorme quando eu consigo, quando alguém precisa de um conhecimento que eu posso apoiar essa pessoa a se desenvolver, essa pessoa a crescer, essa pessoa... Porque eu não acredito que a gente oferece o conhecimento, eu não acredito que a gente entrega o conhecimento, né? A gente apoia a pessoa a crescer no sentido X, Y, Z. E é muito louco isso, porque quando você tá no outro lado da sala, quando você tá sendo professor, às vezes você é o que mais aprende. É um processo de aprendizado muito grande. Às vezes, não, sempre. Sempre, sempre, sempre. Você tem até estudos científicos que falam isso, que a melhor maneira de você aprender é você ensinar, né? Porque você realmente
Primeiro que para você ensinar, você tem que ter a total segurança do assunto, então você continua sempre estudando, se aprofundando e tal. E segundo que quando você começa a passar, é interessante porque os alunos, apesar de eu não gostar muito da palavra aluno, né? Porque, sabe a origem da palavra aluno? Não. Aluno significa sem luz. Aluno, né? Então a pessoa sem luz e aí o professor é o detentor da luz que vai iluminar aquela pessoa. Então eu acho que não é assim. Não a relação não é essa, né? Eu acho que são hashtag somos todos seres de luz. Enfim, então os alunos, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, enfim, mas assim, os alunos eles acabam fazendo perguntas específicas que às vezes você nunca tinha parado para pensar, não daquela forma, não daquele jeito, não daquela... E ele aguça o seu pensamento crítico, né? Ele faz com que você crie na sua própria cabeça caminhos que até então não existiam para o mesmo lugar, né? Então você tem o ponto A a B, você sabe chegar do A a B, mas o aluno pergunta, cara, mas passando aqui pelo ponto X, a gente não chega lá? Peraí. Chega, mas para isso você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então você vai construindo novos caminhos na sua cabeça e teoricamente você está lá ensinando, você não está aprendendo, né? Mas na verdade você está aprendendo e aprendendo muito, você está fortalecendo, né? Os neurônios eles são músculos, né? Então toda vez que você exercita, você fortalece igual você fortalece o seu braço, a sua perna, você fortalece o seu cérebro também. Então toda vez que você está ensinando, você está fortalecendo aquele músculo. Criando mais conexões, fortalecendo as conexões existentes, criando novos caminhos, né? Como eu acabei de falar, tal. E tudo isso constrói uma rede muito mais forte e um conhecimento muito mais consolidado. Então ser professor é uma relação muito egoísta, porque você aprende muito mais do que você é capaz de compartilhar de conhecimento, né? Pelo menos na minha opinião. Mas aí voltando para sua história. Aí você foi no SAP? A gente tá pulando um monte de coisa, tá? Mas... E aí, então, eu fui trabalhar... Foi a minha iniciação em tecnologia. Nunca estudei, né? Eu tenho uma partezinha que eu pulei, né? Que é a minha formação acadêmica. Que até hoje surpreende muitas pessoas, né? Eu me formei em 2003... eu entrei na faculdade de administração, fiz 3 anos de administração e cancelei a matrícula. Não me formei em administração. Porque eu fiz administração mais porque a gente tinha um comércio, eu achava que fazia sentido, até para administrar tal, enfim. Meu pai e meu irmão fizeram administração, enfim. Né? Foi mais por isso, assim. Mas eu cheguei à conclusão de que não era isso, tal, enfim, e cancelei a matrícula mesmo, né? E fui fazer tecnologia de produção gráfica. Foi onde eu me formei. Eu sou formado pelo Senai, tecnologia de produção industrial gráfica. E hoje eu vejo quanto isso foi, assim, incrível. Hoje é chique, eu sou designer, né? Tipo, na época era roots mesmo, não tinha esse negócio de designer e tal, enfim. Porque eu estudei muito design gráfico também e tal, apesar de não ser o foco da faculdade. A faculdade era produção industrial mesmo, offset e tal, enfim. E me ajudou... Mas por que você escolheu essa interessante, vamos lá. Porque na época eu ainda tinha casa de... na época eu ainda tinha casa de frios, trabalhava como voluntário pro UFS, dava aula de inglês já, porque tinha acabado de voltar do intercâmbio, estava dando aula de inglês. E comecei a namorar uma menina que era designer gráfica. E me apaixonei pelo negócio, achei incrível, tal, enfim. E a gente montou uma empresa juntos, chamada .exe Projetos Gráficos. Muito legal, porque na época, né, o .exe eu executava, então você clica 2 vezes, ele faz tudo sozinho. Era esse um pouco do conceito, né? E ela, até hoje ela trabalha com isso, tal, ela é uma designer incrível, né? E a gente montou uma empresa literalmente na garagem dela, né? Hoje é chique, né? Ter empresa na garagem, né? Porque as empresas de garagens... Mas era literalmente na garagem dela. Né?
Mas dentro da garagem dela, cara, a gente conseguiu, aí fazendo um fast forward depois que eu já tinha, né, feito a faculdade e tal, enfim, trabalhando com ela, porque aí eu aprendi de verdade a fazer produção gráfica e tal, e aí ela fazia a parte de design, eu fazia a parte de produção. E a gente tinha Walmart, Cofap como cliente, a gente tinha clientes gigantes, massa. cara, gigantes. E ainda com a Casa de Frios e ainda dando aula de inglês. Então, assim, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, assim, né? As pessoas, inclusive, eu tive muita cobrança no passado, né? Do tipo, pô, escolhe alguma coisa, né? Você nunca vai ser bom, você vai ser um pato, né? Aquela história do pato que não voa bem, não nada bem, não, né? Enfim, só faz uma coisa bem que eu não vou falar no podcast aqui. Enfim. Mas eu acho que foi essa característica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo que me trouxe, sabe, esse repertório gigante, né? Então, por isso eu me formei em tecnologia de produção gráfica, porque, né, acabei montando essa empresa e tal. E aí o noivado acabou, a empresa... Eu tentei manter a empresa ainda, né? Eu tentando fazer o design ainda, imagina, até gosto, até fazia bastante coisa interessante e tal, mas eu não tinha a habilidade que ela tinha, cara. Era realmente uma artista mesmo, né? E então tinha muita dificuldade de fazer tudo sozinho e tal, enfim, acabei fechando a empresa mesmo. Mas por conta disso que eu me formei em tecnologia de produção gráfica. E aí, na época, para fazer o estágio da faculdade, eu fiz o estágio na Burt. Não sei se você já ouviu falar. A Burt é a maior empresa uma gráfica mesmo. Gráfica. A maior gráfica comercial do Brasil, tal. Até que é do Luiz Carlos Burt, que é pai do Luciano Burt, da Fórmula 1 mesmo, tal, por acaso. Conheci o cara, ele trabalhava no mesmo prédio lá que a gente e tal, almoçava com o cara, gente boa pra caramba, cara super, sabe, gente boa mesmo. Enfim, aí trabalhei na Burt, na Tacana, na Bandeirantes, trabalhei muito na área gráfica, né? E a gráfica Bandeirantes foi a última gráfica que eu trabalhei mesmo. Eu era assessor do diretor industrial na gráfica Bandeirantes. Isso antes de montar, antes não, né? Tipo, eu dava aula, mas ainda não tinha a escola, né? Então isso foi antes de montar a escola. A hora que eu saí da gráfica Bandeirantes foi quando eu montei a escola de verdade mesmo, né? A hora que eu falei, vamos levar um negócio a sério, eu chamei meus amigos que também eram professores e tal, falou, vamos montar uma escola e tal, que foi bem legal. Hoje é tão interessante, você olha para a escola em si, né? Imagina, o slogan da escola, o nome da escola é Interchange. É ainda porque a empresa CNPJ ainda existe, que eu estou tentando já há 15 anos fechar a empresa. 15 não, acho que uns 8 anos eu não consigo. Mas o nome da empresa é Interchange. Sim. Né? E o slogan da empresa era Language Empowerment. Né? Tipo, cara, mas isso há 30 anos atrás, entendeu? Isso há muitos anos atrás, quando não se falava de empoderamento. Aí as pessoas ficavam perguntando o que é empowerment, o que é empoderamento, o que significa. Não é Você apoderar. Acha que essas questões que acontecem na sua vida de você vivenciar elas antes delas serem tendências, acontece por quê? O acaso, o que você... Ou uma curiosidade extrema que te leva mas é pra... isso, tá aberto mesmo, assim, eu mergulho muito no escuro, cara, assim, eu faço coisas que eu olho pra trás depois e falo assim, caramba, né, onde eu tive coragem de fazer um negócio desse, né? Você imagina com uma estrutura tão sólida quanto um comércio de família, que é algo que as pessoas sonham em ter, sabe? Tipo, muitas pessoas sonham em ter, né? Outras não, enfim, cada um tem o seu tipo de sonho e tal. Mas eu, com um comércio que é algo extremamente sólido, que estava ali, era o que dava sustento para a família toda e tal, eu continuava buscando várias outras coisas. Eu, né, tinha a empresa de produção gráfica, dava aula, né? Ainda não tinha montado a escola de idiomas, tal, enfim. Então eu mergulhava para fazer coisas e eu não fazia isso para ter o meu sustento financeiro também, obviamente, porque tudo isso me trazia dinheiro, mas eu fazia isso porque era algo que era interessante, algo que eu, sabe? Então eu acho que essa questão de eu estar... você está sendo a primeira pessoa que está colocando luz para essa coisa de eu estar, por exemplo, vivendo coisas que hoje são tendência há muito tempo atrás,
né, em uma série de coisas, assim. Mas eu acho que o que me levou a isso foi exatamente essa vontade mesmo, sabe? Tipo, de mergulhar no desconhecido, né? De realmente surfar de olhos Explorar novos fechados, né? territórios. Explorar novos territórios, tal. Mas aí eu tava falando da escola de idiomas, né? Que era Interchange Language Empowerment. E que eu tinha que ficar explicando o que era empowerment. Então, o pessoal falando, Antes de empowerment não é empoderamento, não é apoderamento, que a pessoa se apodera do idioma e toma para si. Eu falei, não, é empoderamento, porque a pessoa se torna autônoma, a pessoa se torna empoderada, ela cresce, ela se desenvolve, enfim. Tinha que ficar explicando para as pessoas, né? Mas era tão legal, porque a gente tinha, por exemplo, o treinamento dos professores... era completamente louco. Se você for, até hoje, se for pensar, não existe nenhuma escola que faz algo nessa linha. O treinamento dos professores, por exemplo, a gente tinha, não sei se você conhece, o Brahma Kumaris, que dá aula de meditação. Não Brahma Kumaris é uma organização indiana, tal. Eles dão aulas de meditação e eles têm retiros, né, que são feitos específicos de meditação, tal. Só que eles têm retiros que são feitos em espanhol e retiros em inglês. Exatamente para atrair pessoas mesmo que querem fazer uma imersão em inglês, tal, enfim. Só que eu fazia o contrário. Eu pegava, porque, na verdade, a escola era Language Empowerment, não English Empowerment, porque não era só English, eram todos os idiomas. Eu dava aula de sueco na Ericsson, por exemplo. Não eu, né? Obviamente, porque eu não falo sueco. Mas pelo fato de ter muito contato com estrangeiros, né? E com brasileiros que moraram em tudo quanto é país, eu tinha facilmente acesso a pessoas fluentes, brasileiros fluentes em dinamarquês, em sueco, enfim... em idiomas que nem sabia que existem, por exemplo, e estrangeiros que moraram aqui no Brasil e que vira e mexe estão voltando, ou que volta de vez porque se apaixonou por uma brasileira ou por um brasileiro e ficou de vez aqui, enfim. E é muito louco também, tem aquela o speech do Steve Jobs, acho que em Stanford, que ele fala disso, né? É muito difícil você conectar os pontos olhando pra frente. Você não sabia que você ia ter uma escola de inglês quando você começou a criar essas conexões com esses intercambistas. Não, mas só nem faz imaginava. sentido quando você olha pra Quando trás. você olha pra trás. Quando você olha pra trás. Por isso que é uma estratégia muito boa você maximizar as experiências. Mas é isso mesmo. Você fazer várias coisas. Fazer várias coisas. Mas aí eu tava falando do treinamento, por exemplo, então a gente pegava o professor de inglês e colocava na imersão de espanhol. Tudo bem que espanhol, né? Português, né? Mas a gente pegava os professores de outros idiomas e colocava na imersão de inglês. Daí e eles ficavam loucos. Eu falei, Alexandre, mas por que isso? Eu falei, cara, você precisa passar pela situação de aluno. Você precisa estar na situação onde você está num idioma que você não domina, que você não conhece. Porque se você não passar por essa situação, você nunca vai ter a conexão e o rapport com o seu aluno de verdade, né? Então, cara, esse é só um exemplo das coisas que aconteciam no treinamento dos professores. Então a gente passava final de semana inteiro, fazia imersão mesmo, porque eu estava acostumado a fazer isso com a FS, eu estava acostumado com a organização de intercâmbio, eu estava acostumado com todos os projetos de desenvolvimento humano que eu fazia, tal. Então assim, eu pegava todos os professores um final de semana na chácara de alguém, tal, e fazia um monte de vivências, experiências dinâmicas, tal, enfim. Era incrível. Era incrível. O treinamento era tão legal que a gente tinha outros professores que não eram professores da escola batendo na porta. Falou, eu não sou seu professor, mas eu posso fazer esse treinamento? Quando eu tiver aula, você até me passa a aula, tal, mas eu estou mais interessado no treinamento. Eu não imaginava, eu não enxergava, porque eu não tinha essa visão empreendedora na época ainda, que aquele treinamento em si era um produto incrível, que eu podia vender para o mercado. E hoje tem empresas que são escolas de idiomas que dão só treinamento para professores. Eles não são escolas de aulas abertas de idiomas, né? Todo mundo, né? Então, assim, eu tinha um produto incrível e o treinamento não cobrava nada, porque era o treinamento dos professores. E isso tinha um reflexo positivo para os alunos, né? Porque as aulas eram diferentes, né? Porque os professores tinham essa visão, tinham essa mente mais aberta, tal, enfim. Então, assim, era uma escola incrível, cara, tinha tudo para dar certo, mas eu era um professor apaixonado, assim, mas era um péssimo empreendedor. Eu não conseguia fazer as contas fecharem, pagava bem demais os professores, cobrava baixo, cobrava barato dos alunos, as contas não fechavam mesmo, assim. Né? Teve época que, como eu fazia muitas coisas, então eu tinha vários caixas, né? Então eu ficava colocando dinheiro do meu bolso na escola, eu ficava sustentando a escola, né? Não fazia sentido isso.
fazia sentido porque eu adorava, porque todo mundo gostava, porque, enfim, né? Toda hora que eu falava assim, cara, isso aqui tá dando prejuízo todo mês, eu vou fechar a escola. Todo mundo imagina, não, cara, você tá louco. Né? Os professores não queriam, os alunos não queriam, porque aquilo era maravilhoso, né? Mas uma hora eu tive que, né? Não teve jeito, cara. Uma hora eu tive que tomar uma escolha mesmo. E Né? até hoje, né? Tá... E até hoje estou tentando fechar o CNPJ e sempre aparece, né? Inclusive, se tiver alguém aí para ajudar a fechar o CNPJ. Pois é. Cada vez tem sempre um negócio de imposto que ficou, aí pagou classificação errada, aí não sei o quê. Né? Bem-vindo ao Brasil, né, cara? É impressionante. Estou tentando fechar até agora. Mas foi interessante você falar do Connecting the Dots, porque eu tive um momento Connecting the Dots mesmo, assim, né? O Conectando os Pontos que você falou lá do Steve Jobs, que foi depois que eu trabalhei como desenvolvedor SAP, fui trabalhar como gerente de projetos, trabalhei na Stefanini, como cheguei até gerente de projeto sênior lá. E aí, logo em seguida, eu fui para Votorantim Cimentos, trabalhar como consultor de arquitetura e soluções globais em tecnologia. Olha que nome, né? E foi bem interessante, porque eu sempre tive que escolher na vida, né? Ou trabalho com desenvolvimento humano, e na minha cabeça achava que não ganhava tão bem quanto o que eu ganhava com tecnologia, mas é só literalmente preconceito mesmo, porque tem, cara, gente ganhando fortunas com desenvolvimento humano também. É uma área que é rentável, sim. Eu que não enxergava isso na época, mas ou eu trabalhava na minha cabeça, né? Ou eu trabalhava com desenvolvimento humano e não ganhava muito bem assim, ou trabalhava com tecnologia, não me realizava, porque tecnologia é um negócio frio ali e tal, mas pelo menos ganhava mais dinheiro, né? Enfim, e aí então eu sempre tive que fazer essa escolha. E na Votorantim Cimentos eu finalmente fui trabalhar com pessoas e processos dentro de tecnologia. Então, é o que as pessoas hoje chamam de business partner, né? Então, ao mesmo tempo que eu era arquiteto, eu era business partner, né? Então, eu me conectava às áreas de negócio, entendia quais eram as maiores dores, oportunidades e necessidades e olhava para o mercado quais eram as melhores soluções de tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, cara, eu me senti tão realizado, assim, porque eu consegui fazer esse casamento que até então não era comum, né? Porque hoje já é mais comum, né? Mas a área de tecnologia conectada com essa parte humana de uma forma muito forte não é muito comum. E aí eu tive uma oportunidade de, né, pedir, inclusive, uma reunião com o CIO da empresa, né, que na época era o Renato Blanco, junto com o meu gerente, enfim, com todo mundo, literalmente para agradecer ele. Falei, olha, eu quero realmente agradecer muito por toda essa oportunidade mesmo, né? Porque realmente, olhando para trás, parece que tudo que eu fiz na minha vida, por mais que fossem as coisas mais diversas, mais loucas e mais desconectadas, hoje, olhando para trás, tudo isso serviu de repertório. Faz total sentido para isso que eu estou fazendo aqui. Eu nunca me senti completo e realizado em um único trabalho. Mas eu estou aqui para dizer para você também que eu acredito que a gente, com todo o devido respeito, com toda a humildade, eu acho que a gente está sendo um pouco míope no trabalho que a gente está fazendo aqui. E imagina, todo mundo, né? Como assim? Míope por quê? Do que você está falando? Tal. Eu falei, porque né, o Votorantim Cimentos é uma empresa gigante e a gente, obviamente, quando a gente vai buscar uma solução, a gente olha no quadrante do Gartner, né? Aquelas empresas gigantes, porque somente um gigante pode atender um gigante, né? Mas eu acredito que existe sim a possibilidade da gente trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Na época de novo, né? Foi total inocência, assim. Eu não imaginava, eu não sabia, eu não, né? Eu falei, eu gostaria de pedir para vocês a oportunidade de estudar um pouco sobre inovação aberta. Porque eu acho que tem oportunidade aí em startups, universidades, centros de pesquisa, fundos de investimento, governo, assim, tem diversos atores externos que podem apoiar a empresa a gerar podem se envolver nesse processo. Que a gente pode trazer, por isso que é a inovação aberta, né? Que você abre ali os muros da empresa, né? Rompe as barreiras da empresa e você começa a trazer para dentro todos esses atores para gerar valor, né? Para trazer soluções, para co-criar, né, para construir em conjunto soluções e tal.
E de verdade, assim, eu não fazia ideia quando eu fiz essa proposta. Não fazia ideia. Eu simplesmente pedi para poder estudar. E aí foi até engraçado, porque né, o CIO falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Você não está pedindo verba, você não está pedindo dinheiro, você não está pedindo equipe, você não está pedindo pessoas. Você está pedindo só autonomia para você fazer isso. Eu falei, exatamente. Ele falou, então, mas espera um momentinho. Você tem 29 projetos que realmente são pesados aqui. Né? Você está me dizendo que você, além de fazer esses 29 projetos, porque eu não vou passar nenhum desses projetos para ninguém. Não tem, tá todo mundo super alocado aqui. Né? Assim como toda empresa, né? Tá todo mundo super alocado. Então, você vai fazer esses 29 projetos e mais isso aí que você está falando? Eu falei assim, eu preciso de autonomia e eu preciso, inclusive, eu vou começar a fazer contato com empresas em nome da Votorantim Cimentos, né? Então, eu vou começar a... Nem sei se eu podia ficar falando o nome da empresa aqui, enfim. Mas vou começar a fazer benchmark com outras empresas, vou começar a me conectar, fazer e tal. E aí a decisão da reunião foi, claro, obviamente, você tem autonomia para fazer sim, né? Você está falando que você vai fazer mais do que, né? Você está pedindo, você veio aqui pedir mais trabalho. Geralmente as pessoas vêm pedir mais salário, mantendo o mesmo trabalho. Mais pessoal, ou mais verba. Mais pessoal, mais verba, ou menos carga de trabalho, né? Então você está vindo aqui, você está pedindo mais carga de trabalho, você não está pedindo aumento de salário, você não está pedindo... Cara, vai e faz, cara. Se você conseguir fazer isso que você está falando aí, vai e faz. E literalmente eu não fazia ideia. Literalmente eu não fazia ideia. Comecei a fazer benchmark com algumas empresas, comecei a entender o que eles faziam, comecei a participar de diversos eventos, comecei a entender o que é esse universo de inovação aberta. E foi bem interessante porque a gente estava participando de um evento de inovação aberta. E aí tinha o CIO da Johnson, que é muito legal, que é Chief Innovation Officer, né? Não é o Chief Information Officer da Johnson Johnson Internacional, falando sobre inovação aberta, falando dos projetos da Johnson Johnson, como é que eles faziam fora, como é que eles faziam aqui no Brasil e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, aí o Alexandre Grinteski da Renault Nissan fez outra pergunta, aí o Daniel Lang da Bosch fez outra pergunta e o Bernardo da Oi também, né? Eram 4 pessoas ali, fizeram perguntas muito parecidas. E aí o CIO lá da Johnson Johnson, ele falou, foi muito interessante isso, ele falou, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho resposta para essa pergunta que vocês fizeram, mas eu acho que vocês deveriam conversar. Porque a pergunta de vocês é muito semelhante, muito parecida, e eu acho que o Brasil tem um potencial incrível e vocês precisam explorar melhor esse potencial do Brasil. E aí a pergunta, obviamente que deve estar todo mundo curioso de saber qual era a pergunta, eram perguntas diferentes, mas todas elas passavam meio assim de como é que a gente o que a gente precisava fazer para fortalecer todo o ecossistema de inovação aberta no Brasil. Então o que a gente precisava fazer, né? E aí foi mais ou menos, foram perguntas diferentes, um foi mais relacionado à relação da corporação com o ecossistema, o outro foi falando mais sobre institutos de pesquisa, enfim, eu não lembro exatamente como é que foi. Mas tudo dentro desse guarda-chuva de inovação de ecossistema, de inovação aberta no Brasil, de fortalecer o ecossistema e tal. E aí terminou, a gente fez exatamente isso, né? Então foi eu, na época eu estava na Votorantim Cimentos, o Alexandre Grinteski da Renault, o Daniel Lang da Bosch e o Bernardo da Oi Telefonia, que tem o Espaço 8, né? Que é bem interessante no Rio, que fica no canal 8 de Copacabana, né? É o posto 8, na verdade, né, cara? E aí a gente começou a conversar entre a gente, falou, poxa, a gente, né, tem muito que trocar aqui, muito que conhecer e tal, enfim, né, como é que a gente faz, o que a gente faz, enfim, e a gente montou um grupinho de WhatsApp entre a gente mesmo, e aí a gente, aos poucos a gente falou, poxa, mas aí tem o Makita da Embraer, né, o Fábio Makita, que hoje, na verdade, está na Randon,
né? Um cara super legal, vamos colocar, vamos convidar, enfim. E aí foi E aí- expandir na rede. Isso, aí o próprio Makita entrou e falou, não, mas tem o pessoal da Natura, e aí o negócio começou a espalhar, o pessoal falou, nossa, que incrível isso, pô, quer dizer que então vocês estão aqui para compartilhar informação. Ou seja, não mesmo, estamos tal. sozinhos, né? Não estamos sozinhos, né? Porque normalmente é isso, né? É. Hoje ainda se enfrenta isso, né? Antes, ainda mais. São pessoas que fazem inovação aberta e normalmente enfrentam uma mega de uma estrutura dentro da empresa, uma estrutura burocrática que às vezes não permite essa inovação aberta acontecer, né? Já evoluiu muito, Já né? evoluiu Já muito. evoluiu muito, mas em geral é isso, né? E quando você encontra Outras pessoas que estão tendo... almas gêmeas profissionais, assim, sabe? Tipo, é um encontro muito forte, cara, porque a gente brinca falando que é o Inovadores Anônimos, né? Tipo, o Alcoólatras Anônimos, todo mundo senta ali, assim, aquela catarse mesmo, que você vai contando toda a sua história, você vai, né, contando toda a sua Oi, meu dor. nome é Alexandre Mosquim e eu sou viciado em inovação. Eu estou há 397 dias inovando. Enfim, E aí quando você começa a falar sobre as suas dificuldades, as suas dores dentro do mundo corporativo, você entende que o outro tem a mesma dor e começa a falar sobre suas realizações também, obviamente, né? E aí você comemora junto com o outro, tal, poxa, vamos fazer, que incrível, né? É um projeto de intraempreendedorismo, nossa, que interessante, vamos fazer. Então, assim, as pessoas começaram a se inspirar tanto ali, assim, a querer participar, o negócio pegou fogo, assim, muito mais do que a gente podia imaginar, assim. A gente fez um primeiro encontro com 20 e poucas pessoas, acho que foram 23 ou 27 pessoas no Rio de Janeiro, num espaço chamado Next, que é bem interessante lá no Rio. E foi, assim, uma reunião bem interessante. O Alexandre Grentesco, ele é todo hacker, assim, né? Então, ele chegou e falou assim, olha, tá aqui a pauta do encontro de hoje, né? Então, a gente fez aqui tudo certinho. Então, eu queria falar para vocês... rasgou. Que o encontro de hoje não tem pauta. Isso aqui é só pra gente conseguir a aprovação da empresa, pra ficar o dia inteiro junto, tal, enfim, né? Então vamos agora aqui Construir a pauta agora. construir. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir de cada um. E aí eu queria que cada um falasse de si. E assim, não tem tempo. Não é 1 minuto, 3 minutos. Cara, se quiser demorar 2 horas para se apresentar, fica à vontade. E aí as pessoas começaram a falar, começaram a se apresentar, começaram a falar das dificuldades dela, e o outro, quando o outro foi se apresentar, falou, então, também tem essa mesma dificuldade e tal, não sei o quê. Aí o outro foi se apresentar, então, essa dificuldade que vocês tiveram, eu já tive, passei, eu superei fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, foi uma construção coletiva, você ia percebendo a rede sendo tecida ali, assim, sabe? De uma forma tão incrível, cara, tão incrível. Até hoje, a gente tenta reproduzir o que aconteceu naquele primeiro encontro, e a gente nunca mais conseguiu, porque os encontros começaram a tomar uma proporção muito grande, né? E o problema de quando o encontro fica muito grande é que você não tem tanta cocriação, né? Você não Como é que tem... você cocria com 300, 400 pessoas? Então, até existem técnicas, e aos poucos a gente acabou se profissionalizando, né? E Isso. aprendendo, tal, enfim, até existem técnicas, aí você divide em grupos menores, eles criam, fazem, compartilham com um grupo maior, tal. No nosso terceiro encontro, que foi na Vale, e eu nem imaginava que eu ia trabalhar na Vale, né? Hoje eu trabalho na Vale, né? Mas a gente teve um professor de Stanford que esteve lá falando sobre inovação, e era literalmente um auditório com 300 pessoas, e o cara deu uma aula como se tivesse na Universidade de Stanford mesmo, para 300 pessoas. E pediu para as pessoas dividirem em grupo, as pessoas produziram, fizeram, compartilharam, tal, enfim. Então o cara conduziu uma masterclass, assim mesmo, né? De 300 pessoas, sozinho, né? E ele, com maestria, conseguiu dividir, e aí junta de novo, aí faz, tal, enfim, porque o cara é mestre nisso, né? Então, existem técnicas, dá para fazer, tem bastante coisa. Então, a gente teve esse primeiro encontro no Rio, aí a gente teve o segundo encontro no Cubo, em São Paulo, no Cubinho ainda, né? Que agora é o Cubão, né? Ele cresceu. O terceiro encontro foi na Vale, como eu falei, e tal, e enfim. O quarto já foi em Curitiba,
né? Até porque, né, tinham duas empresas, né, que é a Renault e a Bosch de Curitiba, que começaram com um grupo e tal. Enfim, o quinto foi em São Paulo de novo, mas E aí assim, foi crescendo, né? cada vez mais, Muito. de 23 pessoas, aí o segundo 180, o terceiro 300, o quarto 400, e aí foi indo. E aí foi legal porque, assim, o primeiro encontro não teve participação, e sempre foi muito interessante isso. Começou com corporações, né? Mas todos os outros começou a ter participação de todos os atores do ecossistema. Então sempre teve alguma grande universidade, sempre teve Startups, startups, empreendedores, isso, fundos de investimento. Eu evento. lembro que no segundo encontro no Cubo foi o pessoal da China e fundos de investimento da China e de Israel falar. Foi bem interessante. Foi bem interessante. E eu tenho um negócio engraçado que a gente, no segundo encontro foi o pessoal do MIT, no terceiro, como eu falei, foi o pessoal de Stanford. E aí o pessoal falou que a régua estava só subindo, né? Porque aí no quarto encontro que foi em Curitiba foi a PUC-PR. O pessoal falou, a régua só sobe, cara, só sobe, né? Você vê que o pessoal, né? Como eles se acham mesmo, né? Tipo, MIT, Stanford e PUC-PR. A PUC lá do Paraná. Mas, cara, e aí tem sido uma jornada incrível, assim, né? Se conectar com diversas empresas e tal. E eu continuo, olha que interessante, eu me conectei a essas pessoas, né? Nós juntos começamos esse movimento, tal, com o intuito literalmente de aprender, de se conectar, né? E eu continuo nesse mesmo modus operandi, assim, sabe? Tipo, tô aqui para aprender, tô aqui para, né? Agora tenho bastante experiência para compartilhar também, mas continuo aqui para aprender, continuo aqui realmente para me conectar e daí por diante, né? Por isso que eu falo, às vezes, né, quando as pessoas citam como referência de inovação aberta e tal, eu falei, cara, tem gente que está fazendo isso há tanto tempo. Né, você vê a Wayra da Telefônica, né, que foi a primeira aceleradora corporativa do mundo. Eu não sabia disso, né? Eu também não sabia, não. Aqui no Brasil, a Wayra da Telefônica, a primeira aceleradora corporativa do mundo. E sei lá quantos anos atrás, 10 anos atrás, mais até. Né? Então tem muita Tem gente muito aqui. projeto legal Tem acontecendo, né? Tem muito muita coisa projeto. Se interessante você for lá acontecendo. pro Recife, onde tem o Porto Digital, que é incrível, né? Que tem o César, o Centro de Estudos Avançados Recife. Cara, é incrível, É incrível. Tem incrível. muita coisa legal. Mas Florianópolis também. mas vamos dar um passo para trás. O que é inovação aberta? O que é inovação aberta? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é Não, tão mas simples, né? é bem interessante você ter perguntado isso agora. A gente devia ter falado no comecinho, né? Para contextualizar, enfim. Mas inovação aberta, eu cheguei a falar um pouquinho, por isso que eu estou me sentindo mais confortável. Assim. Inovação aberta, ela é literalmente você abrir, né, abrir os muros da sua empresa, né, você literalmente, por isso que é inovação aberta, né, você se abrir para o mercado, se abrir para todo o ecossistema que a gente chama. Né? Então você começa a trazer para dentro de si, para dentro, né, das suas operações, para dentro do seu dia a dia, tal. Você começa a trazer startups, universidades, centro de pesquisa, fundos de investimento que vão apoiar todas essas, né, esses atores, institutos de ciência e tecnologia, governo, e eu falo até governos, né, porque tem inclusive governo de países, né, a gente fala bastante de Israel, por exemplo, que é um exemplo bem interessante e tal. O governo de Israel paga pelos projetos, né, que são implementados fora e tal. Então, você começar a literalmente criar novas soluções, né, co-criar, ou seja, criar em conjunto, né, essas soluções para problemas que às vezes são problemas antigos, né, e que pelo fato de você trazer uma pessoa de fora, que tem uma visão de fora, né, consegue enxergar o que você está lá há décadas e não consegue enxergar. Né? Então, inovação aberta é isso. Né? Então, você pensar numa linha do tempo, né? Então a gente teve a linha de produção muito forte, melhorando e tal, e aí começou a ter, para melhorar, começou a ter pesquisa e desenvolvimento, né? Para você desenvolver
novos processos, novos produtos e daí por diante. E aí, com o tempo, a pesquisa e desenvolvimento começou a abrir, né? A pesquisa e desenvolvimento com institutos de pesquisa, com universidades. Isso já é um pouco de inovação aberta, né? E aí, num outro passo de evolução, começou a trazer de verdade já startups, enfim, institutos de ciência e tecnologia, tal, todos esses atores para gerar soluções. Às vezes, pode parecer que inovação aberta é um processo que apenas uma grande corporação faz de maneira ativa e todos os outros elementos do ecossistema são meio passivos. Elas estão esperando a grande corporação abrir a parede. Você enxerga dessa forma? Não, não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O ecossistema é vivo e pulsante, assim. Uhum. E o ecossistema, e até é interessante. Eu também visualizo bem assim. Quando a gente fala de inovação aberta, é muito comum as pessoas ligarem a startups, né? Inovação aberta é startup e ponto final. Mas inovação aberta é ecossistema, né? Que tem todos esses atores aí que eu fico repetindo e faço questão de repetir, não é à toa, né? Que é startup, universidades, centros de pesquisa, fundos de investimento, Instituto de Ciência e Tecnologia, governo, enfim, todo mundo trabalhando em prol da criação de novos produtos, novos serviços, Novas soluções. novos modelos de negócio e daí por diante. Né? O ecossistema ele é vivo e pulsante. As grandes corporações elas têm uma força enorme. Né? Algumas ainda não acordaram para se conectar ao ecossistema. As grandes corporações fazem parte do ecossistema. O ecossistema é o mundo. Né? O ecossistema está aí. O ecossistema é o mundo. Né? E as grandes corporações elas já fazem parte do ecossistema. Só que elas não se conectam de forma forte, né? E não trazem para dentro de si esse benefício gigante. Né? Se pegar aí os unicórnios brasileiros, né? O unicórnio, que é aquela startup que atingiu o valuation de um bilhão de dólares, né? Então, se pegar os unicórnios brasileiros, eles não tiveram nenhuma interface com uma grande corporação. Não nenhuma, não posso falar de todos os exemplos, mas a grande maioria deles não. Você pega, sei lá, o 99, o Nubank, eles foram startups que geraram soluções para o mercado como um todo, não é B2C, né? Tipo, é business to consumer. Então é um negócio direto para o consumidor, não é B2B, que é, né, business to business, que é de negócio de corporação para corporação, né? De negócio para negócio, enfim. Então, assim, o ecossistema ele é pulsante, ele acontece independente das grandes corporações estarem ali para consumir aqueles produtos e serviços e daí por diante. É óbvio que uma grande corporação tem um poder muito forte, né? Porque a partir do momento que ela começa a consumir esses produtos e serviços, ela faz com que as empresas, né, as startups, gerem a escala que elas precisam ter. Né? Você imagina, por exemplo, uma empresa da proporção da Vale, que é onde eu trabalho, contratar uma startup que, enfim, qualquer tipo de solução, que, por exemplo, de realidade aumentada, né? Agora eu preciso dessa solução de realidade aumentada em todas as plantas no mundo inteiro, porque a Vale é uma empresa mundial. Né? A escala que isso vai tomar, a proporção que isso vai tomar, é muito grande. A tração que isso vai dar para a startup é gigantesca. Né? Por isso que fica assim aquela relação assim de desejo, inclusive, né, do ecossistema de se conectarem com as corporações. Né? Só que devido à falta de preparo, né, e obviamente a gente não pode falar de todas as corporações, como eu disse, o ecossistema brasileiro tem evoluído muito e daí por diante, né? Mas às vezes por falta de conhecimento e falta de preparo das corporações e por excesso de sede das startups em se conectarem com as corporações, às vezes essa vontade de crescer pode matar a própria startup. Né? Pode exigir da startup algo que ela não é capaz de oferecer e fazer com que a startup prometa entregar algo que ela não é capaz de oferecer, não por maldade, mas por ela achar que ela vai conseguir, porque, poxa, imagina, eu já faço isso aqui, eu faço 10 por dia, fazer 1 bilhão de peças por dia, que é o que eles precisam, é só multiplicar. Mas não é tão simples assim, né?
Então, é um relacionamento, como eu disse, que a corporação tem uma força muito grande e é por isso que ela movimenta de uma forma Uhum. muito forte o ecossistema. Mas, de certa Mas, forma, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? exatamente, exatamente. Essa é uma das questões mais importantes mesmo. Uhum. Né? Tem que ter muito cuidado nesse tipo de Sim. relação para que realmente seja saudável, Uhum. positivo e produtivo para todo mundo. Dos agentes do ecossistema que você citou, qual que você acha que no Brasil hoje é o mais fraco, é o que mais precisa ser nutrido, as relações? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, você fala na região X, Y, Z, cada um tem uma realidade específica, Uhum. né? Mas eu tenho visto que o governo de alguns anos para cá evoluiu de forma exponencial. O governo não era muito presente especificamente para inovação aberta, era para pesquisa e desenvolvimento, né? Para relações com o Instituto de Ciência e Tecnologia, para a academia, que é uma parte da inovação aberta. Uhum. Mas agora está atuando de forma muito forte. Tem programas do governo hoje que são exemplo. Enfim, a gente tem, né, o Inovativa Brasil, que é o maior programa de startups da América Latina. Tem a ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que sou apaixonado pelos programas deles, assim, que é incrível mesmo. Eles conseguiram mostrar que dá para ter dinamismo, flexibilidade e, ao mesmo tempo, toda a seriedade necessária de um programa, né, que imagina auditado pelo Tribunal de Contas da União. Você imagina toda aquela É. estrutura que a gente enxerga como engessada, né? E eu digo que a ABDI em específico mudou minha visão de governo, assim, né? A gente tem aquela visão, infelizmente, preconceituosa de que o governo mais atrapalha do que ajuda, Uhum. né? Que, tipo, se o governo deixasse de atrapalhar, já estava ótimo, né? Já Se dava ele pra gente deixasse crescer. você fechar o CNPJ Pô, lá, só quero fechar meu CNPJ, cara. Né? Enfim, coisas é. desse tipo, né? E aí eu vejo um governo que tá lá, que propõe, que fala, que ensina, sabe? Tipo, Uhum. é impressionante. Hoje, se entrar, por exemplo, no site startupindustria.com.br, que é o site do edital da BDI, tem um manual de fast tracking. Então, manual de melhores práticas de como se conectar com o ecossistema, como trazer o ecossistema para dentro da empresa. Então, assim, eles realmente se tornaram referência. E isso é só um exemplo, né? Uhum. Isso é só um exemplo. Né? O governo está fazendo bastante coisa interessante. Então, por que eu estou contando tudo isso? Você estava perguntando qual é o Qual é o ator, elo mais fraco, qual né, é de o elo certa mais forma? fraco. O governo era um elo muito fraco, está se tornando muito forte. Fundos de investimento antigamente não tinha investidor anjo, não tinha. Hoje já é um mercado até regulado, né? Você tem até leis específicas para isso. Tem muito que melhorar ainda, né? Não tinham muitos fundos de investimento, mas hoje você tem, por exemplo, a Redpoint Ventures, que na verdade são dois fundos, né? Não sei se todo mundo sabe disso, né? Redpoint é um e Ventures é outro, e o único lugar onde eles coexistem juntos é aqui no Brasil. A Redpoint Ventures como um único fundo. E tem diversos outros também, né? Citando vários nomes aqui. Então, assim, antigamente não tinha assim, fundos de investimento, hoje tem vários. Inclusive fontes de fomento pública, né? O próprio BNDES hoje tem tanto o BNDES Garagem quanto outras iniciativas mesmo, né? O Criatec, não sei se você já ouviu falar do Já. Criatec, que ele é do BNDES também, né? Não só do Uhum. BNDES, mas é do BNDES também. Então, assim, foram ao longo dos anos foram sendo criadas várias estruturas que fortalecem o ecossistema. Uhum. A academia tem se reinventado, né? Eu Uhum. poderia, por exemplo, Todos citar. eles, né? A inovação aberta tá meio pegando em todos, né? É, Tá se inclusive, espalhando e... inclusive é bem interessante o que você tá falando de que a inovação aberta tá pegando em todos e transformando. Recentemente, dentro da Vale, eu tive um chacoalhão, assim, né? Hoje eu respondo direto para o CTO da empresa, né? Que é o Chief Technology Officer, né? Uhum. Dentro da estrutura de tecnologia, né? E ele falou, Alexandre, eu preciso fazer uma apresentação e eu preciso explicar por que a gente está fazendo inovação aberta.
começou o grilinho, né? Mas o que está por trás da inovação aberta, né? A gente entende que os projetos que você está trazendo geram valor, que, né, aqui a gente tinha um projeto que simplesmente colocando sensores e fazendo isso, fazendo aquilo, tal, enfim, a gente conseguiu viabilizar o Digital Twin, que é o gêmeo digital, tal, que trouxe muito valor. E aí usar, enfim, realidade aumentada aqui para conseguir. Eu entendo que esses business cases eles fecham. Eles geram valor para a empresa, tal, mas a gente está fazendo isso só para ganhar dinheiro, a gente está fazendo isso só para... É isso mesmo, eu preciso justificar por que a gente está fazendo inovação aberta. Né? Eu achei bem interessante isso. Foi assim, cara, mas espera aí. E aí tem, inclusive, um livro muito interessante, que é o Start With Why, do Simon Sinek, né? Que é bem interessante. Né, que você tem que começar pro porquê, né, que ele fala do o TED dele é fantástico, do Golden Circle, né, do círculo redondo e tal, né, e eu que, inclusive, dou aula, falava sobre isso, cito o Simon Sinek nas minhas aulas e tal, não tinha parado para pensar, olha que loucura, cara, não tinha parado para pensar no why mesmo, no porquê tal. E aí sentei com a equipe, vamos conversar, vamos fazer, né? Enfim, e a gente conseguiu chegar numa frase dizendo que a inovação aberta é a melhor forma da gente estar o mais próximo possível da nossa próxima onda de disrupção. Fazer com que a gente... a frase era em inglês, né? Drive disruption instead of being driven by it. Né? Então a gente vai conduzir a disrupção em vez de ser conduzido por ela, né? Ou seja, a gente vai surfar a onda em vez de tomar uma vaca, né? Tomar um caldo, né? Em vez de ser engolido pela onda, né? Mas, ao mesmo tempo, a inovação aberta é um processo de aprendizado que faz com que, a partir do momento que a empresa se abre e começa a trabalhar com todos esses atores, ela se torna mais fluida, mais rápida, mais ágil, ela evolui. Então, a inovação aberta ela é também um processo de aprendizado. Da mesma forma que você falou, que todos esses atores estão, né, se conectando cada vez mais, evoluindo, tal. Para as grandes corporações, na minha opinião, esse é um dos grandes motivos para você trabalhar com inovação aberta. É a sua própria transformação. A gente fala tanto da tal da transformação digital e daí por diante, e eu acredito que a inovação aberta ela é um grande viabilizador da transformação digital. E faz total sentido usar essa definição, essa justificativa para trabalhar em inovação aberta, porque a gente vê historicamente um processo, contando um pouco bem superficial, um processo bem nítido de mudança na área tecnológica, ou seja, na hora que a internet ali começou a pegar tração e tal, as grandes corporações, que sempre foram as que dominavam o cenário, de certa forma, meio que se sentiram ameaçadas pelas startups, né? Houve várias disrupção, houve várias trocas grandes no mercado, grandes shifts no mercado, e eu acho que a inovação aberta é o próximo passo. Ninguém precisa se sentir ameaçado. A corporação não precisa ameaçar mais, igual uma vez era feito, nem as startups. É um sistema ganha-ganha. Todo mundo ali no ecossistema tá subindo, né? Eu acho que hoje a melhor palavra para descrever tudo isso é simbiose, né? Se tornou uma grande simbiose mesmo. Houve um momento no início do ecossistema de inovação aberta onde nanoempresas, né, que são essas startups, né, empresas minúsculas, ameaçaram grandes impérios. Sim. Né? E a gente tem diversos exemplos. Eu posso até citar um exemplo que é não sei se você já ouviu a história da Dollar Shave. Dollar Shave Club, Dollar Shave Club é incrível, cara. O cara não tinha nada, literalmente não tinha nada. Ele não fabricava. O Dollar Shave Club é um clube de assinaturas de lâminas de barbear. Então é Dollar Shave porque $1 por semana você recebe em casa as suas lâminas de barbear. Coisa que hoje em dia, quem usa Gillette, né, as mais avançadas lá com 6, com 5, com não sei o que, sabe quão caro é você comprar um cartuchinho daquela Gillette e tal.
E aí o cara fez um vídeo muito engraçado, mas muito engraçado mesmo, falando, pô, mas o meu avô fazia a barba com uma giletezinha só, tal, não sei o quê, e faz aquela barba perfeita, e mostra aquela foto, né, aquelas fotos antigas, né, do cara com aquela carinha, aquela pele de bebê mesmo, aquele cavanhaquezinho, assim, ou seja, tudo bem feito ali. E ele não precisava dessas lâminas super avançadas, que, né, com 5 lâminas e tal, enfim. Mas foi um negócio muito engraçado, muito divertido. E aí falou, tem uma proposta, $1 por semana, você recebe na sua casa tal, enfim. E o vídeo é muito engraçado, O vídeo muito bem feito. Muito bem feito, muito bem feito. Só que o cara não tinha literalmente nada. Ele não fabricava lâminas, ele não tinha, né? Ele só criou o que hoje é chamado de marketplace, né? Ele criou a base, né? Ele criou o mercado. E aí as pessoas começaram loucamente a fazer essa assinatura, né? E isso começou a ameaçar os gigantes mesmo, assim como a própria Gillette mesmo. E aí a Procter & Gamble foi lá e comprou essa empresa por sei lá quanto, eu não lembro, por bilhões. Mas por bilhões, assim, porque o cara, não, eu vou continuar com a minha assinatura. Eles fizeram uma proposta e aí eles não aceitaram, né? Não, a gente vai continuar. E eles crescendo, abocanhando o mercado, abocanhando o mercado, abocanhando o mercado. Aí os caras falaram assim, cara, ou a gente compra esses caras, ou eles ou a gente vão vai morrer, ou a gente vai morrer. Né? E eles foram e compraram por bilhões. Compraram e engavetaram. O Dollar Shave existe até hoje, não sei se você sabia disso. Ele existe até hoje, mas tá ali escondidinho, tá fazendo questão de, né, só para atender os clientes, né? Enfim, parou de crescer e tal. Então esse foi um exemplo de uma startup que ameaçou um gigante, ameaçou um império, e realmente ameaçou um império e tal. Existem várias histórias, né? Acho que a mais clássica que sempre é falada é Netflix e Blockbuster, né? Exatamente. Exatamente. Mas e aí fica aquela guerra, né? Corporações versus startups, porque, né? Tem um... E até disrupção, o termo inicialmente veio para isso, né? Disrupção é o ato das startups frente aos gigantes que são as corporações, né? E essa quebra mesmo, né? Esse acesso. Eu acho que o que acontece hoje é que, assim, existem tantas tecnologias habilitadoras acessíveis. Cara, quem diria que uma impressora 3D ia custar $300, cara? Qualquer um consegue comprar, com financiamento que seja, entendeu? Vai lá e, né, financia tal para comprar uma impressora 3D, e com uma impressora 3D você consegue fazer milhares de coisas, né? E quem diria que inteligência artificial ia estar disponível gratuitamente para todo mundo, né? Então, não sei se você sabe disso, mas o Watson é gratuito, né? É a inteligência que você constrói em cima do Watson que demanda desenvolvimento, tal, enfim. Enfim, diversas tecnologias habilitadores, né? Isso é a hora que você começa a pegar drone com inteligência artificial, com peças impressas sob demanda 3D e tal. Hoje em dia, literalmente, qualquer pessoa tem a capacidade de fazer tudo isso junto. Né? A pessoa tem acesso a comprar um drone que não seja absurdamente caro, a ter uma impressora 3D, a usar a inteligência artificial, a aprender. Então, assim, essas tecnologias habilitadoras hoje estão extremamente acessíveis. Coisa que antigamente era fechado nos P&Ds das empresas, tal, enfim. Hoje é acessível para todo mundo. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. E hoje, qualquer pessoa... basta você imaginar, você é capaz de realizar qualquer coisa. Agora, a grande diferença é você imaginar algo que gere muito valor para o mercado. E isso está sendo o que as startups, o que o ecossistema todo, as universidades, enfim, todo mundo está buscando. Aquele produto, aquele serviço que todo mundo precisa e todo mundo quer consumir. Mas que ainda não foi criado, né? Mas que ainda não foi criado daquela forma. Daquela forma. Né? Você vê o Uber, por exemplo, ele já tinha sido criado, né? Tipo, transporte, né? Privado, né? Enfim, o modelo de táxi já era consolidado já. Então, o que ele fez é criar um modelo diferente para algo que já existia, né? E o Uber, eu não sei se você sabe, o Uber não foi o primeiro. Antes do Uber tinha uma outra empresa que acho que chama Magic Cab ou Magic Taxi.
Que era a que realmente criou esse modelo e que hoje não... E que não parou de vingou, existir. né? Como diria minha avó. Exato. Exato. Mas é interessante, tem inclusive uma teoria que é The Second Wave, que eles chamam, né? A segunda onda. Que geralmente não é o pioneiro Não é. que É desponta. flecha aos inovadores, né? que eu já ouvi mais ou menos isso. No que os primeiros, os primeiros a criarem alguma inovação são os que tomam flechada nas costas. Que aí vem os outros já pegando naquela inovação que foi criada, muda uma coisinha só e já consegue uma tração maior. O Google não foi o primeiro também. Isso. Motor de busca. As Não, grandes empresas... O iPhone não foi o primeiro smartphone. smartphone. E olha que eu vejo, inclusive em palestra, o pessoal falando que porque o Steve Jobs inventou o smartphone e tal, porque as pessoas acreditam nisso mesmo, né? Não história contada pra trás, ela é contada de maneira errada, né? Mas Assim, não, cara. A BlackBerry, na época, era enorme, né? Era enorme. 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 E não só o próprio iPhone, como todos os dispositivos da Apple e tal. E tem uma fala do Steve Jobs onde ele fala mesmo, né? Que realmente ele é... Como é que é o termo que ele usa? Que ele é um ladrão... Ele fala isso mesmo, tipo... Conceptual thief, alguma coisa assim, né? Tipo, ele é um ladrão de conceitos, né? E que isso é criatividade de verdade, né? Quando você pega um conceito que existe no mercado, está consolidado, mas você pega aquele conceito e conecta de uma forma muito forte às pessoas, conecta de uma forma muito forte ao usuário, você gera valor, você gera o valor que o usuário precisa, aí você realmente criou uma transformação. Mas que nada do que ele mesmo fez, né, o Steve Jobs falando, nada do que ele fez foi uma invenção criada completamente do zero. O iPod, por exemplo, né, o que tinha de MP3 player na época, nossa, gigante, tinha um mercado gigante. Mas ele foi com o iPod lá e criou possibilidades infinitas, né? Tipo, em capacidade de armazenamento, a facilidade, a experiência do usuário e tal. Então, ele não foi... Ele é, assim, obviamente, um grande inventor, né? Mas ele não criou... Ele roubou conceitos, né? Intencionalmente para criar tudo que ele criou. Eu te perguntei anteriormente se você se considerava uma pessoa curiosa. Agora eu queria te perguntar, você se considera uma pessoa criativa, ou melhor, inovadora? É engraçado isso, né? Isso é algo que eu me pergunto até, assim, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar com inovação aberta, tal, né? Mas no fundo você olha para os processos, para as coisas que você faz e daí por diante, você se questiona muito, né? Se você está sendo criativo, inovador e daí por diante. Eu sempre acho que tem como melhorar, tem como fazer melhor, tal. E eu me cobro muito. Eu me cobro muito em relação a isso. Por incrível que pareça, eu gostaria de ser mais criativo, gostaria de ser mais... eu não chamaria nem de inovador, eu chamaria até de implementador mesmo, né? Porque para mim, inovação, quando você fala assim de criatividade e inovação, parece que está muito no campo da ideia, né? E para mim, a inovação de verdade é a implementação, é quando você consegue tangibilizar, quando você consegue, sabe, tipo, trazer para o mundo real algo que faça sentido. Para mim, a inovação é uma palavra que está super misconception, né? Um termo que as pessoas normalmente entendem de maneira errada. Por quê? Eu acho que inovação tá isso. Inovação tá relacionada ao resultado final. Criatividade em si tá relacionada à ideia, tá relacionada a uma capacidade sua de assimilar ideias novas e úteis, por exemplo. Inovação não. Inovação tá no resultado final. Porque nem toda ideia que é nova e útil, se ela for implementada, ela vai ter adoção do mercado, por exemplo. Ou ela vai conseguir ser inovadora de fato. A inovação está relacionada à implementação lá no final. Ela está relacionada ao uso. Uso. Mas é isso mesmo. Por exemplo, de novo, né? O caso do próprio Uber mesmo, né? Ele não é um mercado novo, né? É um mercado que já existia.
né? Então ele acabou usando criatividade para criar um modelo diferente no mercado que já existia. Uhum. Ele criou um modelo que fazia sentido para as pessoas utilizarem, né? Então, eu me questiono muito, assim, eu me cobro muito em relação a essa questão da inovação, porque a gente, né, lê muito, conversa muito, e até assim, por conta até desse grupo, né, do Open Innovation BR e tal, que foi criado, a gente consegue ter acesso, eu acho que nem você está sabendo disso, hein? Mas o cara que cunhou o termo, né, Open Ah, eu tô Innovation, o sabendo. Henry Chesbrough, está Tô sabendo? sabendo. O Open Innovation BR está conversando com ele, com o próprio Henry Chesbrough, para trazer o Henry Chesbrough para o Brasil. Ele já veio Uhum. algumas vezes, já não é novidade trazê-lo para o Brasil, mas o que a gente tem conversado com ele olha, né, a gente precisa recunhar o termo Open Innovation, a gente precisa, né, chacoalhar as pessoas de volta aqui para que as pessoas usem o termo inovação aberta da sua forma mais pura mesmo, né? Uhum. Então a gente tem. Aí imagina o que é E aí ia trazer o cara que cunhou o que termo, né? cunhou o termo Open Innovation. Então, assim, você imagina o que é para a gente ter acesso a um cara como esse, Aham. conversar com ele, compartilhar histórias, enfim. Então, isso é muito enriquecedor. E aí eu fico me cobrando, exatamente nessa questão da criatividade, da inovação e daí por diante, eu fico me cobrando o quanto disso a gente está trazendo para o dia a dia de verdade, né? Então, assim, talvez quem olha de longe pode achar que é muito criativo, inovador, tal, não Uhum. sei o quê, mas eu acho que podia ser muito mais. Uhum. Eu acho que podia ser Uhum. muito mais. Mas Então, talvez a inovação e criatividade é uma coisa que acontece assim, né? Normalmente as pessoas pensam que criatividade, ter uma ideia nova, é um ato de inspiração. Mas às vezes é uma coisa que você tá, tipo, no dia a dia e você pensa, faz uma coisinha, às vezes é meio sem pensar e vem um outro e fala assim: Ó, você fez isso dessa maneira? Que diferente. E aí que você começa a perceber: Ó, verdade, isso é acontece. bem interessante É você uma falar coisa que de. acontece meio nas sombras, né? Mas bem interessante você falar que, né, você faz, aí vem o outro e fala tal. Eu acho que eu, inclusive, devo ter passado para você já que eu tenho dois conceitos muito fortes que embasam tudo que eu faço na Uhum, vida. Literalmente. E um deles é um livro do Steven Johnson, que é De Onde Vêm as Grandes Ideias. uhum, E esse conceito, ele fala exatamente isso. Ele fala de que a gente sempre imagina aquele grande gênio, né? O cara na banheira gritando eureka ali, né? Porque, enfim, a gente imagina que, né, o Steve Jobs, como a gente citou várias vezes aqui, então uma pessoa que sozinha chega à conclusão de tudo, que é um grande gênio e daí por diante. Mas, na verdade, por mais que a pessoa tenha tido sozinha um insight, ela só chegou naquele insight porque ela compartilhou com muitas pessoas, uhum. ouviu e foi capturando pedaços de ideias e aí foi consolidando naquele novo conceito. Então, eu acho que a criatividade ela está muito na colisão de ideias. Tá. Muito na colisão de ideias. E E na até. troca, né? E Essa na colisão só troca. acontece na troca, na verdade. Nesse livro, inclusive, ele cita, eu posso estar errando aqui as referências, mas ele cita que os cafés parisienses no iluminismo e as Uhum, casas de chá no modernismo, ou uhum. vice-versa, eu não sei As qual que casas é. de banho na Grécia também. Eles eram motores da criatividade e da inovação, Uhum. porque eles geravam aquela densidade, né? Das Que é pessoas se conectarem colocar as ali. pessoas juntas ali, assim, coladas mesmo, né? E a densidade é um dos elementos, né, da inovação, né? Então, só o fato de você colocar as pessoas juntas no mesmo ambiente, só isso já é um motor de inovação, né? Aliás, então essa é uma referência, né, que é de onde vêm as grandes ideias do Steven Johnson, exatamente na linha do que você falou, né, de você ter pedaços de ideia e tal. E a outra referência é um livro do Daniel Pink, que é o Drive, A Verdade Surpreendente sobre o que nos motiva. E ele fala sobre 3 pontos, né? Que para as pessoas se motivarem de verdade, elas têm que ter autonomia, maestria e propósito, né? Então, autonomia, liberdade para realmente, né, criar livremente, sem barreiras.
maestria, ou seja, quando você começa a crescer e se desenvolver e se tornar melhor, e isso né, te dá um tesão mesmo ali. E propósito, quando você faz algo por um propósito maior mesmo, tá? E quando você tem esses três juntos, nossa, é um motor mesmo da geração de valor mesmo, tal. Então, se eu pegar esses dois conceitos, né, o de onde vem as grandes ideias e o drive juntos, para mim é a receita de criar um grande motor mesmo, né, de inovação em todos os sentidos. E como eu falei no comecinho, né, que tem essa questão da densidade, né, de colocar junto, eu lembrei de outra referência também, que é aquele paper da Up Global, né? Que são 5 exato. elementos De construir um ecossistema, né? de construir, fortalecendo um ecossistema de startups e inovação. Acho que esse é o nome em português dessa publicação. E ele fala de 5 elementos. Então, densidade, que a gente já citou, é um elemento muito forte. Eu acredito, inclusive, que é uma das coisas, um dos motivos pelo qual o Open Innovation BR se tornou tão forte também, porque ele gera essa densidade de pessoas e tal. E ele fala sobre talento, né? Então tem que ter realmente pessoas com conhecimento mesmo, talentos que realmente entendem e saibam, né, o que é inovação aberta e tal. Fala sobre cultura, né? E aí quando a gente fala, né, de grandes corporações tal, mas não é só a cultura dentro das grandes corporações, mas a cultura do ecossistema como um todo, cultura até do próprio governo, de toda da academia, enfim, mas tem que ter a cultura voltada para a inovação aberta. Fala sobre ambiente regulatório, né? Hoje a gente está aí fechando já, acho que inclusive já fechou, né, o marco legal das startups, tal. Então, ou seja, o Brasil se abrindo para discutir sobre como melhorar, né, como criar um ambiente regulatório que potencialize a criação de startups. E o Brasil é um lugar que normalmente o ambiente regulatório é o lugar que peca, né? Exatamente. Então é ótimo ver essas movimentações vindo. A gente tem a MP da Liberdade Econômica, tem várias outras coisas interessantes vindo. Mas a gente tem que tomar. E aí, só para fechar, eu já vou voltar para essa questão do marco legal das startups. O último ponto é acesso a fontes financeiras de fomento. Né? Capital. E aí, tanto público ou privado, e daí por diante. E eu acho que a gente já estamos numa época onde o acesso a capital já não é mais um problema. Eu posso estar enganado, né? Eu vejo que, né, você tem aí o ecossistema, diversas empresas, né, desesperadas por conseguir capital, mas hoje eu converso muito com fundos de investimento e eu ouço o contrário. Eu ouço, cara, eu tô com dinheiro sobrando aqui, eu não consigo encontrar um projeto que faça sentido eu investir, né? Então, os fundos de investimento estão com dinheiro sobrando e não estão encontrando projetos que convençam eles a investir. Projeto é o que não falta. Todo mundo tem um projeto, apresenta tal, mas está faltando aquela profundidade mesmo. Mas voltando a essa questão do marco legal regulatório, tal, enfim, né, que o Brasil realmente está se abrindo, isso é incrível para criar, né, o marco legal das startups mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado, eu tenho acompanhado de perto todo esse processo e a gente percebe que tem algumas forças que estão ali presentes e não assim, para defender o seu próprio umbigo e não para defender o ecossistema mesmo, né? E pegando essa oportunidade que seria para criar um ambiente propício para as startups, para exatamente criar barreiras para não crescer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas com essas forças que... Para que caminho tá indo isso, para que né? caminho tá indo? Para que caminho tá indo? Porque quando vocês começam a estabelecer limite, corte e tal, não sei o que, e você limita o escopo, por exemplo, startup, se eu não me engano, foi decidido que a startup é uma empresa que tem até no máximo 6 anos ou 7 anos. Passou de 7 anos não é mais startup. Ou seja, pô, às vezes acontece. Você tem uma empresa que tem um produto que está em validação, principalmente quando é uma startup industrial, que né, um ambiente É um mais... processo de inovação mais lento, de certa forma, né? De iteração, na verdade. Exatamente. Mais lento, então... E aí, às vezes, em 7 anos, ele não conseguiu consolidar o seu produto. Ele tem 7 anos de idade, mas não tá nessa fase de escala já gigantesca e tal. E a hora que ele tá quase lá, aí 7 anos de idade não é mais startup, você já é uma empresa média, já perdeu todos os
benefícios aqui e tal. Então, tem que tomar bastante cuidado com tomar. essas coisas. Tem que tomar muito. Eu queria mudar agora o assunto para outro lado. Fala. Eu queria, se você me permitir, conversar um pouco sobre paternidade. Você é um cara que que tem muitas visões diferentes e muitas experiências. Eu queria saber como que você tenta implementar isso na educação dos seus filhos. Principalmente na questão de criatividade. Acho que minha resposta vai surpreender você, cara. Eu não tento. É isso mesmo, assim. Eu tenho é só uma convicção minha mesmo, né? De que o que a gente tem que fazer é simplesmente usar esses dois conceitos né, de onde vêm as grandes ideias e do Daniel Pink, né? De criar um ambiente propício para que as pessoas cresçam e se desenvolvam e se tornem quem elas precisam se tornar. Então, eu não estimulo, mesmo porque eu não sei se está certo, cara. Sabe? Tipo, de repente eu sou como é que fala? Eu sou um conectopata, né? Compartilhopata, a gente tem falado isso até assim, né? Tipo, eu conecto as pessoas e compartilho tal, não sei o quê, mas até o fato da gente usar essa palavra, né? Conectopata e compartilhopata, uma apatia é uma doença, né? Então, de repente, assim, por mais que isso gere um efeito positivo, maravilhoso, tal, não sei o quê, não é bom porque me consome também. Você imagina o quanto, né? Eu tô aqui agora conversando com você e tal. Eu tenho um casalzinho de gêmeos, né? De 2 anos e meio agora, né? Vamos fazer. Enfim, poderia estar com eles, tal, mas estou aqui, estou viajando, estou fazendo, estou, né? Então, assim, tudo aquilo que me alimenta profissionalmente, que me realiza, ao mesmo tempo me consome também, né? Então eu não sei se o caminho que eu estou trilhando é o melhor caminho. Eu não sei se o caminho que eu estou trilhando é o caminho certo. Então quem sou eu para impor esse caminho para os meus filhos? Sim. Né? Quem sou eu para estimular os meus filhos a trilhar esse mesmo caminho? Né? Eu tenho uma mesma visão que é menos sobre influência ou estímulo e muito mais sobre ambiente. Sobre Onde você dá um ambiente preciso, assim, um ambiente rico onde tem várias opções em que eles possam explorar e descobrir o caminho deles. Explorar e descobrir. Mas eu acho que é exatamente isso mesmo. Criar um ambiente onde eles tenham total liberdade, autonomia, entendam, né, o seu propósito, né, enfim, para eles conseguirem, desde cedo, o quanto antes, experimentar uma série de coisas. A gente tem uma realidade hoje que assim, como diz o nosso ex-presidente, nunca antes na história desse país, mas é assim, nunca antes na história do mundo teve tanta possibilidade, tanta oportunidade, tanta opção. Então, as novas gerações, elas ficam perdidas nas escolhas, né? Eu já me sinto perdido nas escolhas, né? Eu imagino o quanto as novas gerações ficam perdidas nas escolhas. Então, quanto antes a gente conseguir criar um ambiente para as crianças, onde elas consigam experimentar o mundo, experimentar a si mesmas e se conectar e entender o que elas gostam, aí elas vão longe, cara. E pode ser que o caminho que o meu filho ou a minha filha sigam seja completamente diferente do meu, porque eles vão ser, sei lá, um grande especialista, cientista num negócio muito específico e que, se você parar para pensar no conceito, não tem tanta criatividade envolvida, tal, enfim. Mas essa vai ser a realização da vida deles, né? Então, e aí se eu tivesse tentado e feito, estimulado e exposto eles a ter esse pensamento criativo e isso, aquilo, talvez tal, ia quebrar eles talvez eu ia tornar eles, assim, eles nunca iam se tornar aquele propósito incrível que
que eles nasceram para É se uma visão tornar. muito, muito madura, parabéns. Eu acho que são poucos os pais que têm essa visão bem clara de, assim, vamos dar liberdade para eles trilharem o próprio caminho, de escolher mesmo aquilo que move eles, sabe? Exatamente. E ter também a abertura de que se for um caminho completamente diferente de tudo que você conhece, de tudo que você, né, é o caminho deles, né? É. Isso, eu me sinto muito feliz com tudo que eu faço. Eu me sinto muito realizado com tudo que eu faço. Mas eu não sei se eles se sentiriam fazendo a mesma coisa, né? Enfim, tem a questão do exemplo, do orgulho, sabe aquela coisa toda Uhum. de, né? Eu imagino que isso vai influenciar também. Mas, de repente, se eles seguirem só porque é o exemplo e eles acham que é certo, pode ser que no futuro eles Sim, quebrem a cara. sim. Então, eu acho que é muito isso mesmo, assim, criar esse ambiente onde eles possam simplesmente experimentar, crescer, se Uhum. desenvolver. Eu acho que hoje, com tanta tecnologia, com tantas opções e daí por diante, existe inclusive alguns estudos que dizem que no futuro mais breve do que a gente imagina, a tecnologia vai ser transparente. Então hoje a gente está aqui falando, tem uma série de equipamentos em volta, tal, enfim. No futuro esses equipamentos não vão ser necessários. É meio Uhum. louco imaginar É. isso, né? Nenhum desses equipamentos vão ser necessários e a tecnologia vai ser totalmente transparente. Então você imagina, hoje a gente tem os dispositivos que a gente fica segurando e a gente não larga deles, tal. Imagina se esses dispositivos desaparecessem. Uhum. E Como que você. E pior, como que você prepara crianças para esse ambiente? Não tem como, você não não, sabe. mas é assim, e aí você tem acesso, por exemplo, você já tem, por exemplo, startups já é assustador isso, né? Uhum. Startups de comunicação que estão estudando como influenciar as ondas próximo de você para você conseguir ouvir sem dispositivo nenhum. Que a gente tem onda, Wi-Fi, rádio, micro-ondas, tudo quanto é coisa. E se você influenciar essa onda e ela começar a vibrar, você pode ouvir. Então é como se você fizesse uma ligação telefônica sem ter aparelho nenhum. Muito louco, né? Mas como é que vai descobrir que você é você para vibrar exatamente onde você tá e mandar e tal, enfim. Aí tem inclusive uma startup brasileira chamada Inloco que faz exatamente isso. Eles não abrem toda a tecnologia deles, mas eles conseguem entender. E aí hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, tal, eles entendem quem você é, sem identificar a Uhum. pessoa, o nome da pessoa, mas e eles fazem isso sem usar o seu dispositivo móvel, tal, através da sua influência nas ondas, porque quando você anda você movimenta Nossa, essas que ondas. loucura. Quando você anda, você movimenta Entendi. todas essas ondas. E aí você vai ter, tipo, uma impressão digital sua, do seu movimento, da Você sua tem relação com essas uma ondas. impressão da sua influência nas ondas. E aquilo é você andando, né, no mundo. E em qualquer lugar do mundo, essa startup consegue te identificar. Então, você junta essa startup que te identifica com a outra startup que vibra próximo de você. Você tem um celular que não existe. Você tem um celular que de repente você tá andando, faz tu, tu, tu. Aí você fala, alô? Aí o alô é o comando para atender. E aí você fala com uma pessoa, sabe? Tipo, aí você junta isso com a tecnologia dos assistentes pessoais. Você simplesmente fala, né? Eu falo pro celular, É. ligue pro Gabriel. E Você aí de já tá repente usando começa. assistentes pessoais? Eu Eu tenho, uso eu muito, tenho ali, é cara. viciante Eu depois uso que você... muito. Eu uso bastante. Você usa qual? Você primeiro, a própria Siri A própria mesmo, Siri. a própria Siri do iPhone, você precisa se adaptar, né? Você precisa Uhum. entender o que ela faz, o que ela não faz, como fazer, como pedir, como perguntar, tal. Mas, cara, a hora que você começa a usar mesmo, você tipo, É. não abre mais o aplicativo, né? Você pede o Uber pela Siri, você Exatamente. Eu pede comprei comida pela a Siri. Amazon Echo, né, da Alexa. Ah, que E legal. é viciante. Eu tenho uma aqui na mesa do escritório e tenho outra no meu quarto. E é impressionante o tanto que eu parei, diminuir o meu uso de O do celular no quarto, dispositivo.
Porque você pede Uber, você pede várias coisas, responde várias dúvidas, calculadora, é muito Tudo. automático, é muito fácil. Mas é isso. Mas eu acho que o futuro, você imagina o futuro deviceless, né? Exato. Dos dispositivos, a gente foi para os wearables, né? Que são os vestíveis, né? Uhum. Dos wearables, a gente foi para os inherables, e já Que tem já é implantes, já são internos. E o próximo, cara, por incrível que É pareça, desmaterializar, né? desmaterializar, é deviceless, né? É desmaterializar, não vai ter a necessidade de ter os dispositivos. Por que eu estou contando toda essa história e a gente estava falando de como criar, né, Uhum. os seus filhos e daí por diante? Porque a partir do momento que a tecnologia ficar completamente invisível, só vai sobrar a gente, cara. Uhum. Só vai sobrar o ser humano com o ser humano mesmo, né? Então, eu acho que a melhor formação que você pode dar para os seus filhos é a formação humana, né? É realmente essa conexão com as pessoas, é gostar de se conectar. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa maturidade, esse equilíbrio e daí por diante, cara, é capaz de fazer qualquer... Uhum. Aprender a programar, se aprende com facilidade. Eu mesmo fui exemplo disso. Aprender questões técnicas, você aprende com uma facilidade muito grande. E cada vez mais, hoje a programação ela é visual. Hoje você já não precisa mais escrever linhas de código, né? Você arrasta Você tem escolas de caixinhas. programação para criança que é isso, é blocos, é arrastar Isso. caixinha, Então, assim, aprender questões técnicas você aprende com facilidade. Mas eu acho que cada vez mais as habilidades humanas vão ser mais importantes e Concordo. mais relevantes. Então, eu acho que... Por isso que você pega, por exemplo, os maiores executivos da Microsoft, da Apple e daí por diante, eles não deixam os filhos ficar nos dispositivos. Uhum. Né? Isso que eles vivem disso. Né? É verdade. Porque para as pessoas não ficarem conectadas nos dispositivos, mas ficarem mais conectadas ao mundo e às pessoas. Porque o futuro vai ser assim. Uhum. As pessoas conectadas às pessoas. Uhum. A gente vai back to human, né? A gente vai voltar a ser humano de novo, cara. Porque, né, a gente usou tanto a tecnologia e hoje a gente se tornou a tecnologia, né? No sentido de trazer a tecnologia para o dia a dia, né? Mesmo a pessoa menos tecnológica do mundo, que tem medo de tecnologia, tal, usa pelo menos o celular, né? Usa pelo menos, né, dispositivos, mesmo que não seja o celular, que seja o telefone fixo, mas ela usa o telefone fixo, que é um dispositivo também. Uhum. Né? Então hoje a tecnologia se tornou tão acessível, ela faz parte do dia a dia sem você perceber. E aí no futuro a tecnologia vai ser muito maior do que ela é hoje, tanto que ela vai ser literalmente invisível. Aí só vai sobrar gente. É um futuro que eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena passar por vários problemas, passar por várias dificuldades para chegar nesse tipo de ambiente. Perguntando uma outra coisa. Quando você olha na sua juventude, aí, seus 20 e poucos anos, você experimentou várias coisas. O que você arrepende de não ter feito? Ou não ter começado? Interessante. Eu venho de uma família muito musical, essa parte eu pulei, né? Minha mãe até hoje tem dupla sertaneja, que ela canta mesmo, faz show, assim, sabe? Vem de família de violeiros, né? Tem, inclusive, o Rodriguinho do Dominó, meu primo, sabe? Tipo, umas coisas assim. Minha família é muito musical e eu fui o único da família que não aprendeu. Eu tenho um baixo em casa, tenho, né, o violão, mas nunca aprendi a tocar, tal. Enfim, então a música é uma coisa que eu acho que poderia ter feito mais parte da minha vida e eu me dediquei tanto a outras coisas que acabei não me dedicando à música, né? Que é algo que eu acho que é mágico, né, cara? A música, a música transforma mesmo, né? A partir do momento que você começa a aprender, e começa a se desenvolver e começa a ter aquela autonomia de tocar e de cantar.
Cara, isso é mágico. Eu acho que a música é o mais próximo que o ser humano consegue chegar de ter superpoderes, cara. Eu acho que, né, é realmente mágico. Então, uma coisa que eu me arrependo mesmo de não ter é, é, aprendido com mais profundidade mesmo é a música. Uhum. E teve uma coisa engraçada também que eu me arrependo, que quando eu fiz intercâmbio, eu fiquei numa família francesa no Canadá. Eu fiquei numa cidade chamada Winnipeg, que tem uma característica muito específica, que o Canadá ele é ou francês ou inglês. Uhum. Até porque existe uma divisão forte. Esse seria outro podcast para contar toda a história, né? Porque a gente acha que o Canadá é um país pacífico, mas o inglês e o francês são, né? Mas Winnipeg tem uma colônia francesa dentro da cidade que é inglesa. Não existe nenhum outro lugar no Canadá isso. Então eu fiquei numa família francesa e pedi para a família não falar francês comigo, porque eu queria aprender inglês, queria ficar fluente no inglês e tal. Foi ótimo, porque eu fiquei muito fluente no inglês mesmo. Mas hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, inclusive de idiomas, eu sei que eu poderia ficar fluente nos 2 idiomas. Então eu não sou fluente em francês por opção. Olha que absurdo, né? Não ser fluente por opção, porque eu pedi para não falar. Então, uma coisa que eu me arrependo é de ter pedido, né? Não quero aprender francês, eu quero me ficar fluente no inglês e tal. Mas são coisas bobas, né? Se você parar pra pensar, né? Tipo, de não ter aprendido música, de não ter aprendido, né? Eu acho que eu mergulhei em coisas demais, assim, sabe? Tipo, eu não me arrependo de nenhuma das coisas que eu fiz, que eu aprendi, que eu mergulhei e que eu abandonei, né? Tipo, coisas que eu fiz, por exemplo, eu não trabalho mais com produção gráfica, eu não trabalho mais ensinando idiomas, eu não trabalho mais... Mas um pouco de tudo isso eu trago para o meu dia a dia. Sim. Né? Então, mais das coisas que eu me arrependo de não ter feito, eu acho que mais essa questão da música mesmo, né? Que hoje tá lá a família toda, canta, toca tal, eu tô lá curtindo, batendo palma, né? Porque eu não toco nenhum instrumento, assim. A gente tá caminhando agora mais pro final do podcast, e aí são algumas perguntinhas mais rápidas. Vamos lá. Em uma frase, qual que é o seu propósito? Uau. O meu propósito é conseguir literalmente tocar as pessoas e inspirá-las à transformação. Qual que é o seu legado? O que você gostaria de deixar? Exatamente uma quantidade gigante de pessoas inspiradas, né, a essa conexão. Uma legião de inspirados. Uma legião de inspirados, né? Não é à toa que quando as pessoas perguntam, né, como eu te apresento, eu falo, cara, como o maior entusiasta de inovação aberta, né? Porque é isso mesmo. Um livro para você indicar pra gente. Bom, eu citei vários, né? Eu citei vários, mas acho que um que eu não citei que é bem interessante é o livro Teoria U, do Otto Scharmer, que eu acho que é impressionante. Você gosta de ver filmes? Gosto. Qual que é o seu filme favorito? Putz, tem vários. Vários. Mas acho que o Matrix é bem forte, assim. Ale, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, uma vez que você disse que o seu propósito é inspirá-las? Acho que mergulhem, né? Mergulhem aí, sintam o que faz sentido para vocês, mergulhem no que vocês realmente acreditam, sintam um pouco, sabe, tipo, sejam mais virais, assim, sabe? Sejam mais virais, não, viscerais, eu acho que essa é a palavra correta, assim. Confiem nos instintos e façam coisas que são talvez um pouco ilógicas no início, mas depois que você mergulha, depois que você começa a fazer, você aí olha para trás o connecting the dots, você consegue entender. Então, confie mais nos seus instintos e mergulhem. Ale, muito obrigado. De verdade Obrigado que você. esse virou um dos meus podcasts favoritos. Ah, que legal, muito obrigado cara. mesmo. Obrigado você. É um prazer enorme estar aqui, cara.